Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. O vídeo já vai começar. Inclinemos nossas cabeças. Com nossas cabeças inclinadas e nossos corações, eu gostaria de saber quantos gostariam de ser lembrados em oração. Simplesmente levante a sua mão e diga: Senhor, lembra-te de mim, ó Senhor. Há muitos pedidos aqui, os lenços colocados no púlpito. Querido Pai Celestial, estamos reunidos novamente neste anoitecer, debaixo deste teto, onde tens te encontrado conosco tantas vezes e tens expressado o teu amor para conosco. Enquanto tentamos, em nossas humildes maneiras, expressar o nosso amor e gratidão para contigo, pelo que tu tens feito por nós. E esta noite vimos novamente, Senhor, como um povo necessitado, pois sempre estamos necessitando de ti. E enquanto estivermos aqui na terra, sabemos que esse será o clamor, pois nós estamos em uma batalha. A batalha está se enfurecendo, e tu prometeste e disseste como o inimigo seria como um leão que brame. Ele está solto entre as pessoas, e nós podemos vê-lo em todo lugar, como um leão que brame, devorando o que ele possa, porque ele sabe que o tempo dele é curto. Porém, nós temos um pai que cuida de seus pequeninos. E para ti nós fugimos com os nossos pedidos esta noite, Senhor. Oramos que tu os concedas. E estes lenços colocados aqui, Pai, significam que há pessoas enfermas em algum lugar na terra e que estão chamando e necessitando de ti. E crendo em ti, a exercerem a fé delas aqui para enviarem estes lenços. Deus, concede que cada uma delas seja curada. Nós vimos o teu forte poder, Senhor, alguns momentos atrás, ali naquele quarto, restaurar a memória perfeita a um menino que estava perdido. Nós vemos o teu grande poder, vez após vez, removendo as enfermidades e revelando os segredos do coração, e mostrando as pessoas e pondo-as corretamente em ordem. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque isso está além de qualquer homem. Isso está além de qualquer coisa que qualquer um de nós conhecíamos. Como que tu podes revelar a causa exata, e o que a causou, e como é. Isso é tu, Pai, e nós sabemos que a palavra sonda o coração, e é como apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Assim nós te agradecemos por isto. E agora, Senhor, nós cremos que as pessoas agora, com suas cabeças inclinadas, estão pensando a respeito destas coisas, e é o Espírito Santo que está falando com ela. E concede que cada um de seus pedidos seja atendido. Salva os que podem ser salvos, Senhor, esta noite. Os perdidos, que eles possam entrar e ser salvos. Nós estamos tão agradecidos de ver aquela grande, imensa pilha de roupa molhada ali, sabendo que a sepultura tem se aberto e que o pecado do velho homem tem se enterrado, para muitos deles. E eu te agradeço por isso, Pai, e que eles possam andar em novidade de vida o resto de seus dias. Através do nome de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. O Senhor os abençoe. Conceda o pedido que vocês tinham em seus corações para ser atendido. Agora, eu creio que Billy disse que o irmão Wheeler tinha um nenenzinho. Era isso mesmo? Eu me enganei nesse ponto para ser dedicado ou algo assim, ou alguma outra coisa, ou uma dedicação? Muito bem. Se vocês quiserem apresentá-los agora, ficaríamos contentes. Queiram os anciãos vir à frente, impor as mãos sobre os companheirinhos, para o culto dedicacional. Nós tentaremos ser realmente breves, e nós desejamos estes companheirinhos que desejam vir ao Senhor Jesus, desejam trazer as suas joiazinhas que Deus lhes deu. Nós sempre procuramos dar lugar a eles, porque nós não sabemos o que o amanhã lhes reserva. Minha mãe costumava me dizer, não adie para amanhã o que pode ser feito hoje, porque você não sabe o que o amanhã lhe reserva, mas nós sabemos quem reserva o amanhã. Esta é a parte principal. Nós sabemos quem reserva o amanhã. Irmão Wheeler, o Senhor o abençoe. E esta é a irmã Wheeler. Eu certamente fico feliz em conhecê-la. Meu grande privilégio, a primeira vez, eu creio, pelo que sei, de conhecê-la. Este é o seu nenê. Qual é o nome dele? Helena Rebecca. Bem, que bonita menininha. Tão bonita o quanto possa ser. Agora, pequena Carlina Rebecca Wheeler, o irmão Wheeler é um dos nossos diáconos aqui na igreja, e Deus tem abençoado a união deles com esta pequenininha. Eu creio que vocês têm cerca de, que eu saiba, mais 2 meninas, não é? Mais 3 meninas. Elas são realmente lindas damas, assim como eu entendo, e por isso eu oro que Deus faça Rebecca exatamente como as demais, né? E então isso será uma satisfação com vocês todos, não será? Isso mesmo, porque elas são crianças muito amáveis. Eu não sei se ela me deixará segurá-la ou não, mas se ela não deixar, imporemos as mãos sobre ela. Gostaria de vir bem aqui comigo, Rebecca? Isso é muito. Que menininha bonita. Agora, vamos inclinar nossas cabeças. Quanto nos colocamos aqui diante deste diácono esta noite, e verdadeiramente um excelente ofício ele ocupa, pois um diácono deve ser achado irrepreensível, marido de uma mulher, controlando bem a sua família.
Pois se ele não sabe como controlar a sua família, como pode ele controlar a casa de Deus? E nós te agradecemos que este irmão tenha cumprido estas qualificações. E nós achamos nele o Espírito de Deus. E ele traz agora a sua nenenzinha aqui para ser dedicada. Tu a tens colocado nos braços deles para criar. Deus, e quão agradecidos somos que possamos dizer que o desejo deles é que ela seja como as demais irmãs. Concede, Pai, que assim seja isso. E que a criança possa viver e ser de grande préstimo para Ti, Pai. E agora, no nome de Jesus Cristo, nós te entregamos este nenê para uma vida de serventia. Faze-a saudável, forte. Possa ela viver uma vida longa até que Jesus venha, se isso for possível. E então, Pai, nós queremos que ela será criada na admoestação de Cristo. E nós entregamos a vida dela a Ti, para uma vida de serventia. Amém. Deus abençoe, Rebeca. Deus os abençoe, irmão Wheeler e irmã Wheeler. O Senhor esteja com os irmãos. Como vai? Agora, aqui está uma outra menininha com um enorme sorriso no rosto. E qual é o nome dela? Rhonda Renee Coates. É isso mesmo? A irmã tem algum parentesco com Gessé e eles, Gessé Coates? Eu simplesmente pensei, eu conheci alguns dos Coates aqui na cidade. Eu os conheci muito bem. E têm sido amigos meus por muito tempo. Rhonda Renee. Pergunto-me se você viria comigo, Rhonda. Eu a devolverei à sua mãe assim que nós a entregarmos ao Senhor Jesus. Agora, não é ela encantadora? Agora, vamos inclinar nossas cabeças. Pai Celestial, enquanto o teu ancião e eu mantemos-nos unidos nesta noite, em acordo e em harmonia no Evangelho, esta mãe traz a ti esta pequena Rhonda Renee para dedicação. Tu a tens colocado nos braços dela para cuidar, e a primeira coisa que ela pode fazer é presenteá-la de volta a ti. Assim como Jó antigamente disse, o Senhor dá estas coisas. E nós oramos, Deus, que tu a mantenhas em segurança até a hora que tu has de levá-la embora. E Deus concede que ela viva uma vida verdadeiramente cristã e seja um exemplo para outros, enquanto ela cresce. Abençoa o lar dela e que ela possa ser dedicada a ti, uma serventia completa, com corações sinceros. E agora, Deus, nós entregamos a Ti a pequena Rhonda Renee Coates, no nome de Jesus Cristo, para uma vida de serventia. Amém. Muito encantadora. Deus a abençoe, irmã. Como vai? Robert Paul Shane? Shimon. Bem, e a irmã é um tanto jovem ainda. Eu não penso que você poderá criar muito caso com isto. Cara, se você quer algo de que rir. Robert Paul. Que lindo nome. Vamos inclinar nossas cabeças. Deus, como esta moça vem aqui, simplesmente para nós seria uma criança. E ela está entregando o seu menininho a Deus como uma vida de préstimo a Ti. É o fruto e o resultado da união deles. E eu oro, Deus, enquanto teu ancião e eu impomos as mãos sobre este companheirinho, que sua vida seja dedicada a Ti. Concede, Senhor, se houver um amanhã, que ele possa levar a mensagem que teus pais estão ouvindo. Deus, concede. E eu oro que Tu abençoes o lar deles, e que a criança possa ser criada na admoestação de Deus, e que seja um discípulo amável Teu. Nós o entregamos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Ótimo menino, isso é tudo. Sim, Senhor. Não se poderia pedir nada mais amável, poderia? Não há nada no mundo que pudesse ser mais amável, isso mesmo, do que esse companheirinho. Todo sorridente. É esse amável? Esta é uma hora que a minha esposa inveja o meu trabalho, de segurar esses nenês. Ela adora segurá-los. Eu adoro também, mas eu sempre estou com medo de que eu os quebre. Eles são tão, você sabe, tão engraçadinhos e de aparência delicada, porém, você sabe, eles são mais fortes realmente do que nós seríamos. Eu disse a vocês que eu ia sair. Bem, eu tenho somente 35 minutos. Eu vou ter de me apressar, não vou? Vejamos. Eu não quero julgar mal nada, nem dizer nada de errado, mas vou me esforçar ao máximo, porque, você sabe, depois que nós chegamos bem no alto da estrada, nós não somos realmente tão ativos como costumávamos ser, você sabe. As milhas às vezes se tornam difíceis, e 2 ou 3 cultos por dia, ora, e o que realiza a parte principal são essas visões. A pregação não me faz mal. Que coisa, eu posso ficar aqui o dia todo e não me incomoda. Mas simplesmente essas visões, e quando as pessoas estão nestas entrevistas, é isto que elas precisam ter. Vê? É para isso que elas estão aqui. É algo que não pode ser resolvido simplesmente por imposição de mão. Tem de se conhecer a raiz, o começo dela, o que é a causa, o que a fez, e então o que fazer para sair disso. É para isso que elas estão aqui. Agora, a reunião começa depois de amanhã à noite, ou, não, queiram perdoar-me, é
quarta-feira à noite, em Shreveport, Louisiana. E se algum de vocês tem amigos ali nas redondezas, ora, diga-lhes que compareçam. Tabernáculo da Vida, eu penso. E é onde começa, a não ser que ela chegue do outro lado do auditório, se eles puderem conseguir isto, o qual lhes dá um pouco mais de lugar para sentar. Mas eles têm o balcão no andar de cima e o grande andar principal, e logo um andar lá embaixo desse. Portanto, eu não sei exatamente quanto eles podem acomodar, porém se ficar muito ruim, talvez possamos conseguir o auditório exatamente do outro lado deste, o qual irá, eu não sei quantos ele acomoda também. Eu tive cultos ali, mas não me lembro. Essa é uma convenção anual. Há 3 anos atrás eu estava ali embaixo e nós começamos um reavivamento no nome do Senhor. E desde então nunca cessou. Realmente, constantemente prosseguindo. Realmente, constantemente. Todo dia as pessoas entram sendo salvas, batizadas e prosseguindo com o Senhor dessa forma. Ministros e tudo entrando. E nós simplesmente, contanto que continue dessa forma, eu cheguei a ficar aqui, eu desejo visitá-lo o tempo todo e simplesmente incluir minhas poucas palavras e ir em frente. Agora, isso começará quarta-feira e terminará domingo. O café da manhã dos homens de negócios cristãos eu não esqueço o nome daquele hotel. Eu creio que chama-se... Eles lhes dirão quando vocês chegarem ali. É o café da manhã dos homens de negócio. Tive umas horas muito agradáveis ali com vocês, homens de negócios aqui. A última vez ali, o Senhor salvou um rabi de fora da cidade e, eu não sei de tudo que ocorreu. Foram umas horas ótimas no Senhor ali, pregando sobre o pacto do sangue. Assim é sobre isso que os judeus conhecem. É o sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Veja você. Agora, vamos diretamente para a palavra, e eu farei o possível para manter a minha palavra a você. E agora, se o Senhor permitir, domingo depois do Natal, se vocês estiverem de férias e passeando por perto, não estiver escorregadio e tudo, ora, vocês estiverem aqui por perto, ora, deem um pulo. E nós estamos pretendendo ter um culto aqui domingo pela manhã, em um domingo depois do Natal. Qual é a data, então? 29. O dia 29, isso é o domingo depois do Natal. O dia 29. Agora, se alguma coisa ocorrer que nós não estejamos e não possamos estar aqui, nós não sabemos acerca do futuro, você sabe. Porém, se alguma coisa acontecer, ora, vocês que moram fora da cidade, que vêm, como as pessoas de lá de Memphis, eu queria ouvir o irmão Ungren cantar Quão Grande És Tu, e eu não... Ele está aqui esta noite, e assim, eu sempre tenho tantas coisas, eu não consigo fazer todas, Deus os abençoe vocês, gente. Agora, vamos voltar nas Escrituras agora para apenas uma pequena leitura da Escritura, onde, se minhas palavras falharem, isto não falhará. E então, Deus os abençoará por ficarem justamente por causa de ouvirem a sua palavra. A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. É isso mesmo? Agora, enquanto vocês se voltam para o capítulo 6 de São João, começando com o versículo 60 e lendo o 71, inclusive, São João 6, 60. Agora, eu estava pensando, enquanto eu olhava para fora da janela há pouco, e olhava para o pôr do sol e via como que toda a natureza tem uma lei. E quando o tempo do inverno vem, a lei automaticamente da natureza faz a seiva escorrer para dentro das raízes da árvore. Ela enterra, assim como Jó disse, Oxalá me escondesses na sepultura, e me ocultasses até que a tua ira se fosse. Aí agora, isso mesmo. Se tu me escondesses, ele viu a natureza, a árvore, a vida descer para dentro das raízes, irmão Way. E ali ficar até que a ira passe. E então me chames e me estabeleças um prazo. Vê? A natureza tem uma lei. Há uma lei da natureza, não há absolutamente maneira de esquivar-se dela. É uma lei da natureza. E então há uma lei do Espírito. Não há também maneira de esquivar-se disso. Eu estava falando com um casal esta noite sobre você não pode aniquilar nada totalmente. Os seres humanos não podem aniquilar. Eles podem destruir, mas não aniquilar. E alguém disse, bem, que me diz de tomar e queimar um pedaço de papel? Isso o aniquila? Não, senhor. Apenas separa as substâncias químicas, o calor do fogo. Ele volta diretamente aos gases, o que era no princípio. Você não pode aniquilar. E se o mundo durasse tempo bastante, esses mesmos gases, isso e as substâncias químicas que estavam nesse papel, poderiam voltar e ser um pedaço de papel novamente. Isso é exato. Você não pode aniquilar. Exato.
Deus, então, se há uma ressurreição para tudo, de volta novamente, e nenhuma aniquilação, há uma ressurreição do justo. Sim, e nós teremos de voltar. Não há mais que isso. Não há absolutamente maneira de fazê-lo. Não importa se você for completamente queimado, se você for afogado, onde quer que ocorra, eles não podem aniquilar. Apenas lembre que cada parte de você estava aqui quando Deus falou que o mundo viesse à existência. Ele colocou o seu corpo bem aqui então, e não há nada que possa tirá-lo, exceto Deus. Está tudo de volta em suas mãos novamente. Vê? Ele é o Criador. Foi aquele que fez a promessa. Assim nós estamos seguros de que é a vida eternal. E nós temos a segurança em nossos corações agora de que agora nós temos vida perpétua, vida eterna que não pode morrer em nós agora. Muito bem, São João 6. Vamos começar agora com o capítulo 6 de São João, e começando com o versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então, sabendo, pois, Jesus si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, e disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subindo o Filho do Homem para onde primeiro estava? É o Espírito o que vivifica, e a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito. Isso era ele. E vida. Eu sou a verdade. A vida. São Espírito, vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam, e quem era o que eu havia de entregar. E dizia: por isso vos disse eu, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. E desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Duro discurso, veja. Não puderam suportá-lo. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Pois tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido nisso, e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que coisa! Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia a ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Agora, se eu der um nome a esse tema para esta noite, e tentar o melhor possível fazer com que essa meia hora conte, eu desejarei falar sobre 3 classes de crentes. Eu tenho muitas vezes feito a declaração, e eu pensei, bem, simplesmente crerei que eu pregarei sobre isso uma vez, esta tarde. Eu pensei isso. O primeiro são crentes manufaturados e incrédulos. Agora, isto é realmente, de vocês, um tema. Tão certo como nós nos sentamos aqui esta noite, esse grupo está sempre reunido. Onde quer que as pessoas se ajuntem, nós encontramos este grupo e sempre os temos encontrado. E provavelmente sempre os teremos até a vinda do Senhor. E eu quero que nós, esta noite, imaginemos a nós mesmos, à medida que eu falo destes 3 grupos. E vejamos em que grupo estamos. Agora, lembre-se, eu estou falando aqui para talvez esta igreja lotada novamente esta noite, em toda parte, e as paredes e corredores, mas também estou falando para o mundo, em todas as direções, vê? Em todas as diferentes partes do mundo, estas fitas circulam completamente. Ministérios das fitas. Eu desejo falar dos 3 tipos diferentes de crentes agora. Agora, lembre-se, crentes, meu tema é crentes. Um deles é um verdadeiro crente, e o seguinte é um crente manufaturado, e o seguinte é um incrédulo. Agora, o primeiro grupo sobre o qual gostaríamos de falar é o crente, porque eu acho que ele deve ser o primeiro, porque ele é aquele que verdadeiramente crê. Agora, crê como os discípulos creram aqui. Nós vamos usar esta leitura da Escritura como exemplo. Agora, o primeiro são crentes genuínos. E a fé é pelo ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus que é Cristo. Veja, crentes.
Agora, vocês notaram esta grande declaração que esse crente fez? Agora, um crente não tem de ser uma pessoa esperta da maneira do mundo de ser esperto. Ele não tem de ser uma pessoa educada da maneira que estas pessoas procuram dizer que você tem de ser. Porém, você não tem. Este homem que fez essa declaração, a própria Bíblia disse que ele era tanto ignorante como iletrado. Pedro, ele não era realmente considerado uma pessoa inteligente. Em Isaías 35 diz, haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. Eu estava falando com um dos diáconos esta tarde, enquanto falávamos sobre as pontes se estendendo para o outro lado e essa nova. Eu disse, há muitas expansões que atravessam extensões de água, braços de rio hoje. Eu disse, porém, há uma grande expansão que se estende da terra para a glória. Chama-se o alto caminho do rei. O imundo não passará por ele. Isso mesmo. É uma estrada que foi construída por Cristo nosso Senhor. A expansão que é feita desde essa terra até uma outra terra. E o imundo não passa por ela. Pedro, esta pessoa iletrada, deu achando-se perto quando ele viu a palavra do dia inteiramente vindicada, que Deus prometeu naquele dia que haveria um que se levantaria, o qual seria um profeta entre eles. E Simão foi duro de crer, porque havia tido tantas personificações dela. Quando ele viu a palavra genuína revelada daquela era, e ouviu propriamente identificá-lo, ele certamente ficou convencido de quem ele era. E ele foi aquele que disse, Senhor, para quem iríamos nós? Quando lhe foi perguntado, quando as multidões estavam se separando entre os crentes e incrédulos e crentes manufaturados, ali estavam todos os três deles, encontrando-se bem ali naquela única associação de pessoas. Crentes manufaturados e incrédulos, exatamente encontrados aqui mesmo neste capítulo. E porque Jesus tinha falado as palavras da maneira que ele tinha falado, separou a sua congregação. Porém, precisa ser feito. Ele era um grande homem enquanto curava os enfermos, mas quando se chegou à doutrina e à profecia, isso foi o que separou a palha do trigo. Vê? A palha somente envolve o trigo. Ela não é o trigo. Não pode ser usada. Não há nada nela. Nenhuma vida nela. É a casca. E ela não pode permanecer com o trigo. Não será herdeira com o trigo. E assim ela tende justamente a respeito do grão é que estamos falando. O centro do grão do trigo. Agora, notem, Pedro estava convencido de que aquele era o Messias. Agora, não faz diferença o que todos os demais diziam. Não fazia diferença o que os sacerdotes diziam. Não importava a Simão Pedro o que a igreja dizia. Ele estava convencido ele próprio. Jesus disse-lhe num lugar onde ele perguntou, quem dizem os homens ser eu? E uns disseram que tu és um profeta, e outros disseram que tu és um dos antigos profetas ressuscitado. E tu és Moisés, ou Elias, ou alguém. Ele disse, eu te pergunto, o que tu pensas? E Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas, porque nunca te revelaram isto a carne e o sangue. Nunca aprendestes de um livro, ou de um credo, ou de um catecismo. Tu, meu Pai, que está nos céus, te revelou isso. Aí está um crente genuíno. Revelação espiritual da palavra. Vê? Tu és Simão, e sobre esta pedra, da tua revelação de quem eu sou, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Vê? Não é de admirar que Simão disse, para quem iríamos nós? Jesus virou e disse, quereis vós ir também? E eles disseram, Senhor, para quem iríamos? Para onde iríamos nós? Pois somente tu tens as palavras da vida. Tu és o único. Pois não somente tinha ele as palavras da vida, ele era a palavra da vida. Veja, ele era a palavra da vida. E Simão completamente reconhecia isso. E quando ele reconheceu, isso foi o que manteve a sua fortificação. Porque lhe fora revelado que ele era essa palavra viva. Agora, esse é um crente genuíno. Quando o Espírito Santo, não alguém persuadido por alguma outra pessoa, não por alguma outra coisa, mas quando o Espírito Santo lhe tem revelado a própria palavra, e você vê a palavra com clareza, vindicada, então o Espírito de Deus vem e entra nessa era, para a palavra, para essa era, e a manifesta. Como poderia um homem ter se abstido de crer em Lutero se ele tivesse sabido disso? Lutero foi um reformador. O espírito do homem surgiu ali para a reforma.
Wesley, da mesma maneira, eles tiveram de crer nela. Veja, essa foi a mensagem para a era da igreja. Era exatamente isso que havia de acontecer. Era isso que havia de ocorrer. Você tinha de crer nela. E aqui estamos nós, até a era de Laodiceia. Fomos ensinados na era de Laodiceia que Cristo foi colocado para fora de sua igreja e estava até mesmo batendo a porta, tentando tornar a entrar. Então, quando nós vemos isso acontecendo, sabemos em que era estamos vivendo. E então, nós estamos no encerramento da história do mundo. O livro está agora sendo terminado. A última linha será escrita no outro lado dele algum dia. E ela será concluída. Então, o tempo não será mais. E há um grande drama se estabelecendo. E anjos estão ali nos céus observando. Você sabe o que é um drama. Os atores estão prontos. Você pode vê-los atuando. Você pode ver o mal atuando. Você pode ver o vilão da peça, como que ele vem à cena com a sua astúcia para enganar. Você também pode ver a igreja a ser raptada apontando-se. É uma grande cena. Você pode ver a presença de Deus vindicando e fazendo o grande drama que está predito aqui nesta Bíblia representar-se. Que tempo para se viver, o tempo mais glorioso. Os homens de todas as eras têm anelado por este tempo. Os profetas de antigamente anelaram ver esta hora, porém não foram privilegiados. Agora, ali estava um crente, porque ele viu, ele creu. Nós estamos plenamente persuadidos de que tu és o Cristo, o Messias, a palavra de Deus para este dia, e nós cremos nisso. Veja, esse era um verdadeiro crente. Simplesmente estudemos mais alguns crentes bem rapidamente, antes de irmos para o personagem seguinte. Tomemos o profeta Noé. Quando ele, sendo talvez um agricultor, talvez ele fosse naqueles dias um agricultor, porém quando os escarnecedores e fanáticos daquele dia, a igreja tinha chegado a uma maré baixa, e Deus falou com Noé, e disse a Noé que era para ele construir uma arca. Noé nunca discutiu isto com Deus, ele creu nela, que ela era a palavra de Deus, e foi trabalhar bem rapidamente, aprontando as coisas. Esse é um verdadeiro crente. Não se alvoroça, quando você está inteiramente convencido, é o suficiente. Justamente como qualquer fé, qualquer maneira. A fé é pelo ouvir. Se você pode permanecer aqui, não importa o que o médico diga, o que há de errado com você, o qual o homem lhe tem dado diagnósticos dos casos, e provavelmente sabe bem do que ele está falando, até onde os seus instrumentos e conhecimento o permitirem conhecer. Mas ele diz que não resta nada, a não ser a morte. Porém, você ora, e pondo-se além no futuro, você pode ver um homem ou uma mulher sadios ali de pé. Sim, isso mesmo. E é isso mesmo. Eles entram nisso exatamente tão certo quanto qualquer coisa, porque você crê nisto. Deus o tem declarado. Você sabe que é assim. Como a mulherzinha que expeliu o câncer, tossindo, veja. Não havia dúvida em sua mente. Isso ia acontecer. O câncer estava morto e ele se soltou e se foi. Vê? Isso mesmo, você crê. Como aquele pai que trouxe o menininho dele, ainda agora, ali dentro. E ele está aqui no edifício, em algum lugar agora. O menininho sofreu uma queda e perdeu a sua memória. Ele não podia se lembrar de nada. Exatamente alguns momentos depois da oração, perguntei-lhe o seu nome. E ele me disse quantos anos ele tinha, e ali estava ele, exatamente tão normal quanto qualquer menino poderia estar. Vê? Eles creem, e quando Deus diz alguma coisa, deve ser dessa maneira. E Noé creu em Deus, e Noé foi considerado um crente. Daniel, quando a igreja estava em cativeiro na Babilônia, Daniel creu em Deus. E não importava o quanto eles dissessem, nós faremos uma proclamação. Eles não orarão a nenhum outro Deus, a não ser a essa imagem aí fora, deste santo homem, ou o que quer que possa ter sido. Daniel não prestou nenhuma atenção a isso, ele ouvira a Deus, pois ele era um profeta e a palavra veio a ele. E quando o tempo foi dedicado, foi dito, se algum homem estiver em dificuldades em algum país, e olhar nessa direção para o lugar santo, e orar, então ouve desde o céu. E Daniel creu em Deus. Ele era um crente genuíno, e até mesmo os leões não o puderam comer. E é isso mesmo, veja. Ele era um crente. Ele tinha algo de verdadeiro e genuíno. Ele era um crente. Davi, um outro crente, um refuguinho de menino. Daniel não tomou partido com a igreja moderna, tampouco tomou Noé partido com a igreja moderna, de modo algum. Eles eram crentes no que Deus dizia ser a verdade. Não importava o que o mundo moderno dizia. Eles criam que o que Deus dizia era a verdade. Esses são crentes genuínos, do mesmo modo como fez Pedro e os apóstolos. Eles creram que ele tinha a palavra da vida e era a palavra da vida. Eu creio na mesma coisa hoje. Todas as outras coisas contra elas são contrárias. Não são morte. Somente isto é a palavra da vida. E Cristo é a palavra.
Agora, Davi, um pequeno sujeito ruivo. Para começar, ele provavelmente foi perseguido pelos seus irmãos, porque ele era um sujeitinho. Ele não era suficientemente grande para carregar uma armadura, ele não podia ir à guerra, e ele era muito pequeno e magricelo, e contudo, ele saiu lá como um crente. E quando ele se pôs atrás no deserto, vigiando algumas dúzias de ovelhas que seu pai lhe dera para cuidar, com uma funda, numa região onde havia leões e ursos e lobos e assim por diante, Davi começa a observar os verdes pastos na sombra, e soube o que significava para uma ovelha descer naquela sombra e deitar-se ao calor do sol. Soube o que um bom gole de água fresca significava, quando ele disse, assim como o servo tem sede da corrente das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Vê? Ele tinha clamado, orado, e um dia a emergência surgiu. Um leão agarrou uma de suas ovelhas e partiu. Ele pensou, o Deus que me fez superior ao leão. Vê? E ele pegou a funda e derrubou o leão, com uma pedrinha na funda. Agora, se alguém alguma vez viu um leão, um daqueles leões africanos, grandes leões de pescoço peludo que eles têm lá na Palestina e Ásia, eles sabiam o que era um desses companheiros. Ao passo que um enorme Magnum 300 mal o derrubava. E ele o derrubou com uma pedra. E quando o leão se levantou para vir atrás dele, ele o agarrou pela barba e o matou. Essa é a razão, porque ele soube do que ele estava falando. Ele tivera uma experiência. Ele pusera Deus à prova, com respeito à sua palavra. Ele não teve medo de Golias, porque ele era incircunciso. Ele não era um crente de forma alguma. E quando que Golias apareceu, ele o amaldiçoou no nome de seus deuses. E Golias, muitas vezes maior do que ele era. Sujeito enorme, dedos de 14 polegadas nele. Agora, os dedos seriam desse comprimento. Veja, dedos de 14 polegadas. Um guerreiro. E provavelmente a couraça que ele trazia sobre si, provavelmente pesava 300 libras ou mais. Veja, que ele trazia sobre si. Um capacete e um grande, provavelmente o metal da espessura de 1,5 polegadas. Um enorme gigante assim, caminhando com uma agulha de tecelão, a qual se afirma ser de quase 20 pés. Ele tinha uma lança de 20 pés em sua mão. Agora, como que podia alguém, um homem assim, podia simplesmente se levantar e apanhar uma dúzia de homens e jogá-los assim enquanto eles avançavam? Que oposição! E ali estava ele, ali de pé, vangloriando-se, gabando-se. Quando parece, por assim dizer, que as chances estão lá embaixo. Veja você, ele disse que não tenhamos nenhum sangue derramado. Disse que algum homem venha lutar comigo. E então, se eu vencer, então vocês todos simplesmente me servirão. E então, se vocês vencerem, então nós os serviremos. Veja, quando o diabo pensa que ele tem as vantagens sobre você, veja, aí é que ele gosta de fazer a fanfarronice dele. Mas ele enfrentou o homem errado. Ele enfrentou o menor homem da região, sujeitinho de ombros caídos, de aparência ruiva. Ele disse, vocês querem me dizer que vocês, o exército do Deus vivo, ficarão aí parados e deixarão que esse incircunciso filisteu desafie o exército do Deus vivo? Ora, ele ficou chocado com isso. Por quê? Por quê? Ele era um crente. Os outros eram crentes manufaturados. Está vendo? Veja, ele era um crente genuíno. Ele disse, se vocês têm medo, eu irei lutar com ele. Está vendo? Que desafio para um rapazinho assim. E deste modo, ele era um crente. E ele fez bem exatamente o que ele sabia que Deus faria. Ele era, quando aquele incircunciso filisteu o amaldiçoou no nome de seus deuses, ele disse, sou eu algum cão, um moleque naniquinho que aparece assim? Ora, disse, eu te apanharei na ponta da minha lança, e te pendurarei ali em cima da árvore, e deixarei que os pássaros comam a tua carne. Oh, que coisa! Oh, que sujeito horrível ele era! Davi disse, tu me enfrentas com uma espada e uma lança, com uma armadura. Tu me enfrentas no nome de um filisteu. Porém, eu te enfrento sem uma espada, nem uma lança, nem uma armadura. Mas eu te enfrento no nome do Senhor, Deus de Israel. Aí que está. Esse é um crente. Essa é a fortaleza dele. Esse é o escudo dele. Essa é a defesa dele. Amém! Essa deveria ser a defesa da igreja. E qualquer crente, essa é a defesa dele. Não importa o que ocorra, o que o mundo diga, qualquer outra coisa. Sua defesa é o Senhor Deus de Israel. Isso mesmo, o nome de Jesus Cristo é torre forte. Para ela correrão os justos e estarão em alto retiro. Esta é a nossa defesa, é Jesus Cristo. Note, e quando sucedeu, nós sabemos o que aconteceu. Davi, nenhum lugar para atingir, a não ser naquele lugarzinho quando ele deixou cair a proteção de sobre o rosto dele. Um único lugar para se atingir, foi bem aqui em sua testa. E antes que ele pudesse ganhar qualquer distância até o gigante, Deus apontou a marca fatal e ele matou o gigante. Vê? Deus o fez.
Agora, nós notamos que ele era um crente. Agora, um outro crente foi Abraão. Ele era um caldeu da cidade de Ur. Ele foi pedido para fazer algo que era, e crer em algo que era totalmente, fisicamente impossível. Mas não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, diz Romanos 4. Mas foi fortificado, dando louvor a Deus. Quando Abraão tinha 75 anos de idade e sua esposa 65 anos de idade e haviam vivido juntos desde que eles eram moços, ela era sua meia-irmã, um moço e uma moça. E isso foi que eles haviam vivido juntos sem absolutamente nenhum filho. E Deus disse a Abraão, separa-te dos incrédulos. Deus sempre requer separação. Separa-te dos incrédulos e anda comigo. E eu tenho te feito pai de muitas nações. Eu já tenho feito. E Abraão creu. Esse é um crente. Como tu vais fazer, Senhor? Ele nunca fez a pergunta. Deus disse que ele faria e isso encerrou. Quando passou o primeiro mês e Sara ainda ela havia passado da menopausa, algo diferente? Nada. Porém, Abraão ainda cria. 25 anos mais tarde, ainda não havia diferença. Porém, Abraão ainda cria. Esse é um crente. Esse não é um crente manufaturado. Esse é um crente. 25 anos mais tarde, Abraão estava mais forte do que estava para começar. Ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, porque ele crê. Esse é o crente genuíno. Agora, daqui a pouco, vou deixar você examinar e ver em que classe você está. Agora, o que fez Abraão? Não duvidou da promessa de Deus, as impossibilidades. O que um homem de 75 anos com uma esposa de 65 anos faria se eles fossem a um médico e dissessem, nós queremos fazer os preparativos, o hospital, vamos ter um nenê. E então, 25 anos mais tarde, dissessem, doutor, o senhor ainda mantém o hospital vago? Faz você atuar engraçado. Suas decisões são estranhas para o mundo. Porém, é um crente, não importa quão estranho pareça. Disse que ele foi totalmente persuadido de que Deus era capaz de realizar o que ele disse que ele faria. Isso deveria estar na façanha de cada crente esta tarde. Deus é capaz de manter cada palavra que ele disse que ele faria. Não me importa o que as denominações digam e dizeres, dia de milagres já passou, e tudo isso é telepatia e tudo mais, é adivinhação. Não me importa o que eles digam, eu ainda creio. Se essa arma está ajustada para o alvo, ela atingirá o alvo. Eu creio que se um crente está ajustado com a palavra de Deus, ele atingirá a mesma coisa. Se a palavra de Deus alguma vez prometeu, fará novamente. Eu estou completamente persuadido disto. Que quando nós vemos que nós estamos nessa era, quando julga-se que ela esteja aqui, julga-se que estas coisas ocorram. Essa é a razão porque eu creio que quando essa noiva for chamada fora e eleita e posta no livro da vida, haverá um som desde o céu que fará entrar um tal batismo do Espírito Santo nessa noiva que a tirará da terra em uma graça de rapto. Deus prometeu! Não me preocupa quanta ciência e quantos astronautas eles avistem e tudo mais, e quantos milhões de milhas possam ver, eu não me preocupo com nada disso. Há um céu e há um Jesus Cristo literal ali, que virá na forma de um corpo para receber a sua igreja para si. Não importa quão velha a história pareça, ainda é a verdade. Deus assim disse. É isso que os crentes creem. Deus disse, eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Eu sou Deus e não mudo. Amém. E Deus é a palavra. E se Deus não muda, como é que a palavra vai mudar? Eu sou Deus e não mudo. As Escrituras dizem isso. Deus disse Ele próprio. E se Ele não pode mudar, então Ele é a palavra. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. A imutável palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Amém. Sim, Senhor. Deus levantou corpos durante todo o tempo, de Moisés e de Ezequiel, e de Jeremias, e de Isaías, e de Elias até o fim, onde sua palavra temporariamente veio. Porém, a palavra plena foi manifestada neste homem Jesus Cristo, o qual ele era Deus na plenitude da divindade corporalmente. Ali ele se fez carne. Eu creio nisso, em cada palavra. Jó, um outro crente. Às vezes, os crentes são postos à prova. Não às vezes, todas as vezes. Pois cada filho que vem em Deus deve ser corrigido, provado, treinado como filho. Lembre-se, as provas, os caminhos secos, o sol quente da perseguição, porém a lealdade de seu coração bate esse material até que ele esteja pronto para caber no molde. Os filhos de Deus são formados corretamente em sua palavra, pois eles são exemplos vivos. É a palavra de Deus vivendo através deles. Vê? A aprovação vem para sacudi-lo, para colocá-lo justamente até a parte mais baixa,
para ver onde você permanecerá. Postos à prova, prova cada filho que vem a Deus. Jó passou pelas provas e pelos testes. Seus filhos tirados, tudo mais tirado. Os membros da igreja vieram, acusaram-no de ser um pecador secreto e procuraram dizer tudo contra ele. Contudo, ele não dava ouvidos a nada disso. Ele sabia que ele tinha cumprido os requisitos de Deus. Ele sabia que não havia necessidade de Satanás procurar tentá-lo. Ele sabia que era o diabo. E enquanto Satanás lhe pudesse fazer crer que a sua enfermidade era o seu Deus fazendo, ele tinha derrotado Jó. Porém, quando Jó uma vez atingiu essa revelação de que não era Deus, ele estava somente passando pelas suas provações para lhe fazer algo. Não era Deus fazendo, era Satanás fazendo. E a mesma coisa hoje. Ele procurará lhe dizer que essas provações e coisas assim é o seu Deus, procurando lhe aplicar uma punição. Não é isso. Não, Senhor. É Satanás fazendo isso. E Deus permitindo para temperá-lo, para fazê-lo ver se você está ligado a esta terra, pelos cuidados da terra, ou se seus tesouros estão no céu. Pois onde quer que estiverem os vossos tesouros, aí estarão vós também. Isso mesmo. Seu coração está onde os seus tesouros estão. Jó, provado. Todavia, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e nos últimos dias se levantará sobre a terra, mesmo depois dos vermes da minha pele destruírem o meu corpo. Vocês notaram? Os vermes da pele já estavam nele. Seus vermes estão em você. Você está num caixão selado, sem nenhum ar dentro dele, ou de alguma maneira. Porém, os vermes da pele já estão aí. Eles estão bem em você, e eles estão prontos para serem chamados ao dever a qualquer momento. Lembre-se de César, ele apodreceu bem na rua. Os vermes da pele comeram-no completamente, bem na rua. Vermes da sua própria pele. Eles estão bem aí, prontos. Mesmo depois dos vermes da minha pele destruírem este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Amém. Você não pode aniquilar. Os vermes da pele o comam. Ele ainda voltará novamente. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos e não outros o verão. Ele disse, Jó, por quê? Ele era um crente. Nas provações ele era um crente. Na perseguição ele era um crente. Ele era um crente genuíno. José, um outro crente. Ele não podia evitar de ser o que ele era. Ele era um profeta. Deus o fez um profeta. Ele não queria ser diferente de seus irmãos, mas ele era diferente. Deus o fez o que ele era. Ninguém mais podia tomar o lugar dele. Ninguém pode tomar o seu lugar. Não importa quão pequeno. Você diz, eu sou apenas uma dona de casa. Ninguém pode tomar o seu lugar. Deus, em sua grande economia, tem assim estabelecido isso, o corpo de Cristo, em ordem, até que não haja ninguém que possa tomar o seu lugar. Como eu gostaria de tomar o lugar de Billy Graham, qualquer um de nós ministros. Mas nós não podemos fazer. Mas apenas lembre-se, Billy não pode tomar o nosso lugar. Veja, todos nós temos um lugar. Alguns de nós somos evangelistas, outros profetas, outros doutores, outros pastores, ou o que quer que seja. Algumas donas de casa, outros mecânicos, outros fazendeiros, o que quer que seja. Deus o tem colocado em seu lugar. Vê? José era um profeta. Ele não tinha culpa por poder interpretar sonhos. Ele não tinha culpa por ele ter visões. Observe quão sincero ele era. Não importava se lhe custasse o seu companheirismo com os seus irmãos. Ele era sincero, porque ele cria naquele sonho. Ele cria nisso. O sonho que ele teve, que eles todos se inclinavam diante dele, os molhos se inclinavam. Isto sucedeu porque ele creu. Ele era um crente genuíno. Como eu tenho 5 minutos e 10 páginas. Note agora, note. Da escritura copiada aqui. A mulher, Natanael, ele era um crente. Está correto? Natanael, quando ele viu o que ocorrera e operara nele, que Jesus lhe disse quem ele era, e disse que ele era um verdadeiro israelita, e que não havia dolo nele, ele disse onde ele estava um dia antes, orando debaixo de uma árvore. Ele ouviu quando Filipe o chamara. Ele era um crente. Havia muitos que se encontravam ali que disseram, este é o espírito do diabo. O diabo faz cura divina. Esse velho diabo ainda não morreu hoje. Eles creem que o diabo faz cura divina. Jesus disse, se Satanás pode expulsar a Satanás, então o seu reino está dividido, e um reino não pode subsistir. Vê? Satanás disse, ele não o pode fazer, portanto Satanás não pode expulsar a Satanás. Assim, Natanael era um crente, e quando ele viu a palavra feita carne, vindicou que ele era um crente. Ele disse, tu és Rabi, tu és o Cristo, tu és o Rei de Israel. Ele creu. Quando uma mulher junto ao poço viu, ela creu. Ela é uma crente. Quando o cego Bartimeu, quando uma mulher se aproximou, e todo mundo estava chorando, bradando, alguns deles dizendo, há um monte, eu ouvi dizer que tu ressuscitas os mortos. Há um cemitério cheio deles aqui em cima.
sobe e ressuscita-os. Deixa-nos ver tu fazeres isto. Veja, aquele mesmo diabo que disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. O mesmo que colocou um trapo em volta de seu rosto, bateu-lhe na cabeça, disse, passaram a vara uns para os outros, disseram, agora, se tu nos disseres quem te bateu, creremos em ti. Aqueles soldados, veja, escarnecendo-se dele, parecia que a situação estava lá embaixo para ele. Mas apenas lembre-se, Deus está sempre em cena. Ele está bem aí, pronto, a qualquer hora. Agora Jesus disse, eu poderia falar para o meu Pai e ele logo me enviaria 12 legiões de anjos. O que um só anjo faria? Porém, veja você, ele podia enviar 12 legiões, bem ao seu comando. Porém, ele tinha um serviço a fazer. Ele tinha algo a fazer. Ele tinha que passar por isso. Você tem algo a fazer. Deus tem algo para você fazer. Você pode ter alguns pesares e alguns problemas. Você pode ter alguns desapontamentos. Mas oramos nós para nos esquivarmos deles? Não. Senhor, leva-me através deles. O que quer que seja. O que quer que seja, não me deixes escapar deles. Se eles são determinados para mim, apenas dá-me graça para atravessar isso. Isso é tudo. Agora note, o cego Bartimeu, ele sabia disso. A eles foi dito, este é aquele profeta da Galileia. Ele é o filho de Davi. Nós cremos. Alguns dos crentes devem ter dito isso a ele. Nós, crentes, sabemos que ele é aquele filho de Davi. E ele sabia se ele era, que ele era a palavra. E se ele sabia que ele era a palavra, ele sabia que ele podia discernir os pensamentos do coração. Então ele clamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os incrédulos estavam gritando isto e aquilo, os membros da igreja. Isso absolutamente não deteve o cego Bartimeu. Ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez ele não o pudesse ouvir. Porém, ele sabia que ele estava clamando e ele parou e virou-se para trás. Ali estava um crente. Ele disse, a tua fé te salvou. Amém. Ele disse isso para a mulher com o fluxo de sangue. A mesma coisa, a tua fé. Porque ela disse dentro de seu coração, se eu puder tocar seu vestido, ficarei boa. Tua fé te salvou. Veja, ela era uma crente. Essa é a mesma coisa que salvou William Dow, sentado ali o outro dia, com uma completa parada cardíaca e um ataque cardíaco. Um homem de 91 anos de idade. A tua fé te salvou. Por quê? Ele é um crente. O reverendo Tom Kidd, aqui, até mesmo entrando nos seus, quase, eu imagino, a caminho de quase 90 anos agora de idade, perto disso. E quando ele tinha 79 anos de idade, eles o levaram para o hospital com câncer na próstata. O médico diz, ele não tem nenhuma chance. Porém, quando nós entramos aquela manhã, vimos esse pequeno patriarca com o chale sobre os seus ombros, sentado ali, batendo a pequena bengala. Ele estava quase fora de si. Ele disse para uma mulher idosa sentada ali. Ele a chamava de avó, a conhecia. Uma de seus membros durante anos. Disse, você parece tão branca como a neve, além de seu juízo. Todavia, quando o poder de Deus atingiu o quarto, ele está vivo esta noite. Isso foi há 4 anos atrás. Um homem com quase 80 anos de idade. E aqui ele senta-se esta noite perfeitamente são e bem do câncer. Não um crente manufaturado. Um crente. Isso mesmo, creia, ele fia-se na palavra de Deus, exatamente do mesmo modo que o cego Bartimeu foi. Cego, contudo ele sabia que se ele pudesse chamar a atenção de Jesus Cristo, ele conseguiria o que ele desejava. A mulher sabia que se ela pudesse tocar seu vestido, ela conseguiria o que ela desejava. Ela conseguiria o que ela desejava. Tom sabia, ele tinha fé que se eu orasse por ele, ele conseguiria o que ele desejava. Não é essa a mesma fé que Marta disse? Mas também agora, Senhor, tudo quanto pedires a Deus, Deus o fará por ti. Meu irmão jaz ali morto há quase 4 dias na sepultura. Porém, somente pede a Deus, e Deus o fará por ti. Disse, teu irmão há de ressuscitar. E ela disse, sim, Senhor, nos últimos dias, na ressurreição, ele ressuscitará. Ele era um bom rapaz. Eu sou essa ressurreição e vida. Sim, Senhor, eu também creio nisso. Onde sepultaste? Isso mesmo. Terminou? Sim, Senhor. A rainha do sul surgiu naquela geração de incrédulos, isso mesmo, e permaneceu ali e creu no que ela viu ser de Deus. A Bíblia disse, ela se levantará no último dia com essa geração e a condenará, porque veio dos confins do mundo, veio ouvir a sabedoria de Salomão. Moisés era um crente, ainda que ele tentasse intelectualmente. Ele havia tentado todo o plano que ele podia, porém não funcionava. Ele tentou tirar Israel, sabia que fora chamado para fazê-lo. Ele tentou a maneira matemática, ele tentou a maneira militar, ele tentou a maneira educacional, ele tentou toda a maneira, mas não funcionou.
Mas então ele tomou a maneira de Deus. O que aconteceu? Havia um fogo sobre uma sarça ali em cima um dia que não se ausentava. Dali a palavra falou com ele e disse, eu sou. Não eu era ou eu serei. Eu sou. Ele ainda é o eu sou. Ele é a palavra, o eterno, palavra perpétua. Moisés não duvidou. As dificuldades contra ele, toda a natureza contra ele, tudo contra ele. Porém, uma vara torta em sua mão. Ele desceu e tomou controle de toda a nação, a afogou ali no Mar Morto. Ele levou Israel para a terra prometida. Porque ele cria em Deus. Correto. Ele tinha Esse é o crente. Nós poderíamos ficar... Agora eu gastei a minha meia hora para falar sobre os crentes. Tenho mais duas classes. Nós passaremos rapidamente por elas, porque elas não são importantes de qualquer forma. Não. Então, em segundo lugar, aí vem agora o incrédulo. Falemos do incrédulo a seguir. O que faz o incrédulo? Nós vemos que o crente, o quê? Aceita a palavra. Cada raça, cada geração, desde lá de Noé até o fim. Nós poderíamos tomar 6 meses de avivamento exatamente sobre isso aí mesmo, expondo os personagens. Eles creem. O crente não questiona. O crente crê nela, independente de como ela soe ou do que alguma outra pessoa tenha a dizer sobre ela. Quão impossível ela pareça ser. O crente crê nela. Crê no quê? Na palavra. Não no credo, na palavra. Não na denominação, na palavra. Não no que alguma outra pessoa diga, no que a palavra diz. Agora, lembre-se, esse é o crente. O crente não questiona. O crente não diz, como pode ser isto? Se eu puder fazer com que ela seja explicada, esse é o incrédulo. É o crente esse. Não importa o que ela seja. Se ela é a palavra, ela é a palavra. Isso é verdade. Esse é o crente. Agora, o incrédulo. Agora, nós vemos o que é, nós tomaremos os incrédulos. Nós verificamos que eles procederam bem, enquanto recebiam tapinhas nas costas e chamavam-nos de discípulos. Enquanto tudo ia bem, eles estavam bem. Mas quando este profeta, que eles criam ser um profeta, e sabiam que era, que podia curar os enfermos, assim por diante, quando a verdade genuína e a reprovação vieram, contrário ao que eles criam, eles não puderam suportar a palavra. Eles puderam aceitar os milagres e eles os realizaram. Saíram e expulsaram demônios, pregaram a palavra e ainda assim incrédulos. Mateus 10. Ele os mandou sair, de 2 em 2, os 70. E eles expulsaram demônios a tal ponto que Jesus se regozijou e disse, eu vi a Satanás cair do céu como luz. Veja, eles expulsaram demônios. Judas, bem com eles. Aqui vem os incrédulos. Mas logo que Jesus começa a dizer que ele era algo, que ele era a ressurreição, ele era a vida, o que diríeis se visseis subir o Filho do Homem de onde ele veio? Agora, este homem tentando dizer que ele veio do céu, isso é demais para nós. Nós não podemos crer nisso. Ele disse, o que é isto? A carne da qual vocês falam para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica. O Espírito vivifica a palavra. É o Espírito, não o credo. O Espírito do Espírito Santo vivifica a palavra para você e se torna viva. É aí que está. Você vê. Pela fé você vê. Você sabe que é assim porque a palavra assim disse. E o Espírito vivifica a palavra para você. Aí que está. Agora ele disse, o que irá, é assim que fizéssemos isto, nós verificamos que os incrédulos, quando você diz algo com o que eles não concordam, eles o abandonam. Simplesmente não irei. Oh, isso está ficando tão intenso no mundo hoje. Comece e simplesmente diga algo. Eles se ajuntam. Eu noto em reuniões que eles se ajuntam grandes multidões. E você se levanta, começa a dizer algo. Agora, enquanto que ele se senta ali, só observando, só esperando. Então, assim que você diz, agora Jesus Cristo se identificou como Messias porque ele era um profeta. Aquele vaso está completamente cheio. Ele se vai. Alguém... E eles se vão. Incrédulos! Ora, você diz, o Senhor está inventando isso. Não estou. Estou dizendo bem exatamente o que a Bíblia diz aqui. Eles eram incrédulos e eles foram embora, ainda que eles fossem discípulos. Porém, era contrário ao que eles disseram. Isto, quem poderia crer numa coisa como essa? Vê? Eles eram fariseus e saduceus que tinham aparecido, se unido e associado com ele. Porque, veja, quando o sobrenatural se manifesta, produz 3 tipos diferentes. Produziu lá no Egito. Produziu o incrédulo, o crente e o crente manufaturado. Produziu todas as 3 classes, justamente anotado aqui, até que nós simplesmente atravessemos a noite sem parar, explicando como que é. Em todo lugar você encontra. Você vê esses 3. Sempre dessa maneira. Veja, você os encontra. Agora observe, estes 70, eles foram embora porque ela não concordava com o que eles criam ser correto.
Nós não temos nenhum pensamento que surja. É o que ele disse. Você nega o seu próprio pensamento, você apenas diz o que ele diz. Isso é realmente confissão. Confissão significa dizer a mesma coisa. Se eu confessasse que uma certa coisa ocorreu, eu diria a mesma coisa que ocorreu. Isso é que é a verdadeira confissão. E ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, dizendo a mesma coisa que Deus disse. Veja, isso torna correto, porque você está exatamente repetindo a palavra de Deus. Agora note, os 70 se foram. O que eles fizeram? E eles saíram simplesmente porque discordaram. A sabedoria deles, a afiliação da igreja deles foi demais. Isso foi demais para eles pensarem que este homem que aqui se achava que todas as demais pessoas criam que aquele foi nascimento ilegítimo. Ele não tinha nenhum direito de chamar a si mesmo de Deus. Ele era apenas um homem. Disse, nós não te apedrejamos, pois uma boa obra fazes. Porém, nós te apedrejamos porque tu, sendo um homem, fazes a ti mesmo Deus. E a palavra disse que ele era Deus. O seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. As próprias escrituras deles, que eles liam. E no mesmo dia que eles cantavam no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos, eles me contemplam. Nenhum só osso será quebrado. A mesma canção que eles repetiam no templo. Ali estava pendurado o sacrifício, clamando as mesmas palavras que Davi dissera há 800 anos antes. E estavam cegos demais para ver. E hoje, o mesmo Deus que falou desta era está em cena, fazendo exatamente o que ele disse que ele faria. E eles estão cegos demais para ver. Esses são incrédulos. Eles saem e dizem, eu não posso crer numa tolice como essa. Eu nunca ouvi falar disso em minha vida. Não faz diferença o que você ouviu. A Bíblia disse que ela estaria aqui e é a sua palavra. Eles nunca haviam ouvido falar disso tampouco. Porém, ela estava ali do mesmo modo. Vê? Isso mesmo. Eles eram incrédulos, exatamente como era Eva. Ela era muito religiosa, naturalmente. Então, porém, ela não creu na palavra verdadeira. E ela teve de fazer para si mesma uma religião. Então, ela fez algumas folhas de figueira. Veja. Mas não funcionou. Religião significa uma cobertura. Caim fez a mesma coisa. Caim não podia crer que isso estava correto. Ele disse, Deus é santo, Deus é puro e Deus é lindo. Assim apanharei algumas flores e tomarei das flores e farei um altar lindo e grande. Eu mostrarei a minha reverência a ele. Subirei perante ele e me inclinarei diante dele e adorarei a esse Deus. Eu colocarei flores sobre o altar, porque, você sabe, meu pai e minha mãe comeram algumas maçãs, alguma fruta no jardim do Éden. E essa é a coisa que me trouxe para fora. E então, eu voltarei, porque eu o farei lindo. Deus simplesmente não pode rejeitar a minha grande catedral. Ora, farei dela uma catedral grandíssima. Eu a farei tão bonita até que ela chame a atenção de Deus. Satanás é aquele que habita em beleza. É exatamente isso que a Escritura diz. Essa é a razão porque, às vezes, uma mulher bonita é uma isca para Satanás. Se ele puder simplesmente conseguir apanhá-la, ela pode desorientar mais homens para o inferno do que ele poderia com todos os bares do país. Isso mesmo, vê? Ou bonito, algum grande homem bonito que não aguentasse firme em sua lealdade de valor. Veja, novamente, ele pode lançar aquelas mulheres para o diabo e enviá-las para o inferno. Sim, senhor. Note, Satanás habita na beleza. O que ele tentou fazer no princípio? Fazer um reino mais bonito do que era o de Miguel. Se mudou lá para o norte e levou 2/3 dos anjos com ele. Vê de quem era esse filho, então, que tinha essa natureza nele? Filho de Satanás. Certamente que era. Agora, ele edificou o altar, e ele ajoelhou-se e ele adorou. Ele passou por tudo que Abel passara. Porém, Abel sabia que não era isso. Foi sangue que os levou para fora. Ele sabia que foi isso. Foi o sexo, sangue. Então, ele tomou um animalzinho e ofereceu-o sobre uma rocha e cortou o pescoço dele. Note, Caim, Deus lhe disse, por que não adoras como teu irmão? E farás corretamente. Farás bem se fizeres isso. Mas não, ele sabia demais sobre isso. Veja, ele rejeitou a palavra original vindicada. Se isso não são seus filhos hoje, agora olhe, Deus testificou, a Bíblia disse, o capítulo 4 de Hebreus, ou o capítulo 11, dando Deus testemunho dos seus dons de que ele era justo. Deus vindicou a oferta dele. Deus fez prova de que era isso que ele aceitava. Isso era sua palavra, seu plano. E disse a Caim, faz a mesma coisa e vive. Mas você pensa que ele se privava de sua ideia? Não, senhor. Ele era um incrédulo. E ele saiu. Isso mesmo. Caim fez a mesma coisa. Nimrod fez a mesma coisa. Incrédulo. Ele não creu. Beltesazar, a mesma coisa. Embora o Nabucodonosor
embora tendo Daniel como seu Deus, o chamou de Beltesazar, o qual era o nome de seu Deus. Viu Daniel fazer as grandes obras de Deus. E então ele sabia que Beltesazar cria, ou que Daniel era um Deus. Portanto, ele fez uma imagem para ele e a ergueu ele fora, e fez com que todos a adorassem, e assim por diante. Veja, o reino gentil entra por meio do forçar da adoração de uma imagem de um homem santo. E o reino gentil sai por meio do forçar da imagem de um homem santo. Veja, da mesma maneira, e houve uma escritura na parede de línguas estranhas no princípio do reino gentio que ninguém pôde ler, a não ser esse profeta. E há uma escritura na parede hoje, isso mesmo, Icabode, que a glória de Deus tem se apartado dessas coisas. E a escritura está na parede e pode ser lida pela mente espiritual que crê nas coisas espirituais, que tenha nascido do Espírito de Deus. O velho Beltesazar sai e toma aqueles vasos do Senhor para beber vinho neles. Porque ele era um incrédulo. Ele pensava que ele era um crente, mas ele era um incrédulo. Veja, isso mesmo, ele descreu da palavra. Acabe, ele era um incrédulo, ainda que ele atuasse como se não fosse. Não, ele estava entre os crentes, mas ele era um incrédulo. O que ele fez? Ele casou-se com uma idólatra e trouxe isso, idolatria, bem para dentro de Israel. Ele era um incrédulo, nós sabemos disso. Eles negam a totalidade da palavra de Deus ser verdade. O incrédulo veja, agora lembre-se, ele é um hipócrita. E ele atua assim, ele diz que crê nela, mas nega. Ele disse, bom, um tanto dela está bem. Porém, se tudo não estiver certo, então isso o faz um incrédulo. Você tem de crer em cada tio, em cada jota e em tudo que se diz ali. Ela tem de ser verdadeira. Se ela não for verdadeira, se você diz agora, eu não creio nisso, bem, então você é um incrédulo. Houve um rapaz que me disse uma vez, um ministro disse, não me importa, Sr. Branham, quantas pessoas o senhor pudesse apresentar que o senhor dissesse que foram curadas. Eu não creria. Eu disse, certamente que não. Você não pode crer. Você é um incrédulo. Não era para você, é só para os crentes. Você tem de crer. Vê? E eles não creem nela. Então, quando você vê uma pessoa nisso, bem falou Paulo, dentre os profetas, dizendo que eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparências de piedade, mas negando a eficácia dela, a eficácia da palavra. Destes, afasta-te. Note, eles negam a totalidade da palavra, porém, em cada aparência, eles são religiosos. Eles são incrédulos na palavra verdadeira, ainda que ela seja vindicada. Por através de cada era, Deus vindicou a palavra dessas pessoas das quais eu falei. Noé, e assim por diante, até Moisés, e todos os profetas, e assim por diante. Deus falou através do sobrenatural e vindicou a palavra, e contudo, aquelas pessoas a abandonaram. E aqui estão esses discípulos mantendo-se ali, aqueles 70, e observando Jesus fazer as coisas que ele fazia, e a conhecerem a Escritura, e ele dizendo-lhes que aquela era a era que isto havia de acontecer. E então, quando ele disse algo assim, o Filho do Homem, o que diríeis quando ele começou a falar-lhes sobre partir o pão e assim por diante, e foi avante, falando-lhes sobre coisas grandes e espirituais? E eles disseram, esse é um duro discurso. Ele disse, o que iríeis dizer então se o Filho do Homem o visseis subir ao céu de onde ele veio? Disse, é a carne ou é o Espírito o que vivifica? Vê? E então eles foram andando. Disseram, isso não, eu não posso crer nisso. Vê? Eles desertaram a palavra. Eles nem mesmo ficam para ver o que ocorre. Esse é o incrédulo. O que eles fazem então? Nós verificamos que essas pessoas, esses crentes, uns assim chamados crentes, porém nas aparências de religião, e eles falham em ver a verdade identificada na palavra de Deus, porque ela é contra o que eles creem. Não faz diferença o que você crê, quão leal você seja, quão religioso você seja, ou isso não tem nada a ver. Sinceridade? Ora, isso não tem nada a ver. Eu tenho visto pessoas tão sinceras. Eu tenho visto pagãos queimarem seus filhos, dá-los de alimento aos crocodilos, mães com seus bebês. Isso é mais do que um cristão faria. Vê? Sinceramente, eles creem. Sinceramente. Porém, estavam sinceramente errados. As pessoas dizem, bem, essa igreja tem permanecido. Isso você está sinceramente errado, se ela estiver contrária à palavra. Bem, agora olhe, eu não creio em tal coisa. Quando, entretanto, a Bíblia disse que ela foi assim. Vê? Eu não creio que nós tenhamos de fazer isso. Não me importa o que você pense, que você não tenha de fazer. Deus disse que precisa ser feito. Estes sinais os seguirão. Até onde? A todo mundo. Quem? A toda a criatura. Veja, será? Não será? Vai ser.
E essa mensagem da hora em que nós estamos agora nos regozijando. A presença de Deus. O último dia. O tempo do entardecer, quando as luzes estão brilhando. E as coisas que se tem aberto e que a palavra vindicou e provou ser a verdade. Igualmente profetizadas, que acontecem completamente científicas e tudo. Provou que ela é. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E um homem que abandona isso, ele é um incrédulo. Ele está além das esperanças. Ele está adormecido pelo poder de Satanás. Portanto, não há esperanças para ele. Ele está além das esperanças. Agora, isso é o quê? O crente. Agora, o incrédulo. Agora, a terceira classe sobre a qual nós estamos falando é o crente manufaturado. Esse é o tal, o crente manufaturado. Agora, lembre-se, ali se achava todas as três. Agora, nós encontramos agora que eles fazem bem exatamente como o pai deles faz. Judas. Havia Pedro e os demais apóstolos, havia os 70 incrédulos, e havia Judas que aguentou firme. Ele era um crente manufaturado. O que eles fazem? Este é o tipo que persiste até que eles possam encontrar algo, um defeito nela. Eles toda hora estão olhando para encontrar uma fenda, ver como se faz, ver se é uma trapaça, se é um truque. Eles estão esperando para se venderem. Eles estão esperando por isso. O incrédulo, ele nem mesmo fica esperando por ali. Ele a condenou e saiu. Importa o que ele faça. Ele crê nela de qualquer maneira. Pois ela é a palavra. Aí está as suas três classes. O incrédulo inveterado sai com a primeira coisa que for dita, que ele não gostar com respeito a isso. Irmão, ele vai mostrar quem é nesse mesmo momento. Ele é um incrédulo. Paulo disse, saíram de nós porque não eram de nós, para começar. Eles iniciaram conosco. Corríeis bem, o que vos impediu? Vê isso? Saíram porque não eram de nós. Quando eles viram a palavra perfeitamente entrando em ação, ora, eles queriam conseguir algum tipo de truque que eles pudessem operar. Vê? Porém, os verdadeiros crentes não questionam nada. Está escrito na palavra e eles creem nela. E eles simplesmente seguem adiante. Isso mesmo. Sempre está escrito. Se não estiver escrito, ora, você simplesmente fique longe disso. Não importa o que aconteça. Tem de estar escrito. E eles creem essa palavra escrita e eles creem nela. E eles veem Deus movendo-se em sua palavra, vem a hora, a mensagem, o tempo, e eles caminham com ela. Como eu disse esta manhã, como que o velho Pilatos deve ter andado de um lado para o outro, à noite, com a sua consciência preocupada, tentando se limpar. Ele disse que coisa, quando sem dúvida ele considerara durante a noite, disse, eu tenho lavado as minhas mãos a noite toda, e eu ainda não consigo entender. Veja, elas não estão limpas. Eu não posso de modo algum ir encontrá-lo. Eu tenho sangue nas minhas mãos. Oh, que coisa! Veja, não seja de forma alguma culpado disto. Vê? Está em suas mãos. Há somente uma maneira de você poder tirá-lo. Isto é, aceitá-lo. Isso mesmo, se tornar parte dele. Para isso que ele foi derramado. Agora o crente manufaturado ronda e age simplesmente tão pio quanto possa. Porém, no fundo do seu coração, ele está tentando encontrar como você faz. Oh, seu país não está cheio dessa porção de hipócritas. Esse é um Judas. É exatamente isso. Honda torna-se parte do grupo. Ele era o tesoureiro. Ele permanece junto, ele tem sempre a mão dele estendida para o dinheiro. Você pode dizer isto, uma única coisa, que ele está sempre procurando obter dinheiro e tem a mão dele estendida para isso. E ele é um crente manufaturado. Ele age como um crente, mas no fundo de seu coração, lembre-se, ele não estava fazendo Jesus de tolo. Depois que os 70 saíram e os crentes decidiram de que lado ficariam, e ele virou-se para os crentes, ele disse, há ainda algo em vós, pois disse, escolhi 12, e um de vós é um diabo. Jesus sabia desde o princípio, pois ele era a palavra. Ele conhecia o segredo do coração. Quão duro foi! Pare um minuto. Pense profundamente, por longo tempo, honestamente, quão duro deve ter sido para ele, andando bem ali, e um homem chamando-o de irmão, que sabia o tempo todo que esse era o enganador, que ia procurar aborrecê-lo, e vendê-lo por 30 moedas de prata. Quão duro foi manter isso em seu peito, e seu amigo andando por ali. Mesmo ele disse, amigo, chamou Judas de seu amigo. Não tenho eu estado contigo todo este tempo? Sabendo em seu coração, e não podia dizer. Ele sabia desde o princípio quem era o que o havia de trair. Aí está aquele crente manufaturado, que está só esperando. Ele proclamará isto e dirá, eu creio nisto, e eu creio nisto, e eu creio nisto. Mas, você sabe, eu ouvi alguém dizer que é nos tempos de fulano. Veja, só de ouvidos compridos.
Um verdadeiro crente não ouve nada a não ser a palavra. Isso é tudo. Ele observa a palavra. Ele não está procurando fendas. Ele não está procurando truques. Ele crê em Deus e isto conclui. E ele continua indo adiante. Vê? Aí está o crente. O incrédulo se enche num minuto e ele não consegue ficar para ouvir 10 minutos da mensagem. Ele tem de se levantar e sair. É contra o seu credo e ele simplesmente não terá mais nada a ver com isto. Então ele sai. Então o crente manufaturado continua bem aguardando esse Judas. Veja, esse é o enganador. Esse é o malandro, se eu tenho de dizer tal palavra. Judas, ele ronda. Esta é a hora que, algumas vezes, estes crentes manufaturados são muito populares com as pessoas. Isso mesmo, esses crentes manufaturados. Veja, alguns deles são homens poderosos, educados, grau de doutor, grande ordenado, tudo. Alguns deles são grandes homens, astutos, exatamente como os filhos de Satanás seriam. Olhe como Satanás surge bem ali e concorda com cada partícula desta palavra. Ele estava simplesmente esperando para encontrar aquele ponto fraco em Eva, até onde ele pudesse mostrar o seu poder para enganá-la, para atraí-la. Esse foi Satanás. E aqui Satanás está na forma de Judas, nessa era. Esse foi Satanás, na primeira era. Porque ele estava concordando com a palavra, até que simplesmente numa única coisinha, ele está tentando encontrar um lugar onde ele consiga uma fraqueza. E é exatamente isso que o Judas encontra agora mesmo. Ele acompanha a reunião e observa bem por ali, até que ele possa encontrar aquele lugarzinho que ele... Aí está! Isso mesmo, vê? Eis como se faz, vê? Isso é corretíssimo. Muitos de vocês se lembram ali em cima, naquela noite, quando aquele homem apareceu na plataforma. Ele pensou que houvesse uma telepatia mental ao ler os cartões de oração, e como que ele pensou que entendera isso naquele momento mesmo? Irmão, ele estava seguro de que ele entendera. E ele nos fez uma visita, ele pertencia a uma igreja que não crê no evangelho completo. E ele subiu na plataforma, eu estava cansado, eles estavam se preparando para me levar embora. Isso foi em Windsor, Ontário. Ali, atravessou dos Estados Unidos, ali, do outro lado, de Detroit em Windsor, o grande auditório. E este homem subiu ali vestido com um terno cinza e uma gravata vermelha, homem de aparência inteligente, esperto como um azougue. Ele veio até a plataforma e ele subiu. Eu disse, bem, apenas deixe-me segurar a sua mão. Eu disse, eu estou cansado. Eu tenho tido tantas visões, apenas deixe-me segurar a sua mão. E eu nem notara o homem. E ele colocou a sua mão bem sobre a minha. Eu disse, Senhor, não há nada de errado com o Senhor. Vá em frente. Ele disse, sim. Eu disse, bem, deixe-me ver aí. Eu disse, não, Senhor, não há nenhum só sinal. Não, Senhor, o Senhor é um homem sadio. Ele disse, vá olhar no meu cartão de oração. Eu disse, não me importa o que o Senhor colocou em seu cartão de oração. Eu disse, eu não tenho nada a ver com o cartão de oração. Sem pensar, veja você. Eu estava cansado e esgotado, porém a graça de Deus, veja você, ainda estava ali. E Ele o envia, é obrigação dele cuidar de você. Não é minha, é dele. Ele enviou isso. Eu apenas devo permanecer no que é verdade. Quando Moisés jogou no chão a sua vara, ela se transformou numa serpente. E os mágicos fizeram a mesma coisa. O que Moisés podia fazer a não ser ficar ali e esperar pela graça de Deus, isso é tudo. A mesma coisa. Ele levou a cabo os mandamentos. E você sabe o que aconteceu, não sabe? Este homem disse, ora, ele disse, olhe no meu cartão de oração. Eu disse, bem, você pode ter tido muita fé e pode ter curado isso. Sem pensar, veja você. Eu fiz, nem mesmo prestando atenção. Então ele desabotoou o paletó dele e mostrou o peito. Ele disse, aí está, para a audiência. Eu pensei, o que está acontecendo aqui? Ele olhou em volta e disse, aí está, disse, estão vendo o truque? Esse é o seu Judas, um homem religioso, um pregador de uma grande denominação. Disse, aí está, eu tinha tanta fé. Ora, ele ficou tão fraco que ele não consegue ler a telepatia. Veja, ela não vem mais a ele. E ali ele disse, não é a minha fé que foi tão grande. Disse, eu coloquei isso no cartão de oração e agora ele não consegue captar. Vejam vocês. Disse, é este o truque. Eu pensei, o que está acontecendo? Então a graça de Deus desceu. Eu disse, Senhor, por que tem o diabo colocado em seu coração para tentar enganar a Deus? Judas moderno. Eu disse, o Senhor é da Igreja de Cristo. Desculpe. Bem, eu acabei dizendo. O Senhor é um pregador da Igreja de Cristo. O Senhor pertence à Igreja de Cristo, dali dos Estados Unidos. E aquele homem sentado ali, vestido com aquele terno azul, e a sua esposa e a esposa dele sentados ali, vocês sentaram-se à mesa na noite passada, a qual tinha uma coisa verde sobre ela, um pano de mesa, assim, e maquinaram que isso era telepatia.
e que vocês vinham essa noite. Aquele homem se levantou e ele disse, essa é a pura verdade. Deus tem misericórdia de mim. Eu disse, Senhor, o Senhor colocou TB e câncer nesse cartão. É agora, o Senhor tem. É seu agora. E ele me agarrou pela perna da calça. Ele disse, eu não. Eu disse, eu não posso evitar. O Senhor vai em frente. Isso está entre o Senhor e Deus. O Senhor escreveu a sua condenação bem no cartão. E isso o pegou. Isso foi tudo. Veja, crentes manufaturados, enganadores, procurando encontrar algum defeito com Deus e sua palavra. Esses são os Judas, esses são os tais. Você vê como Judas se mostra, como esse rapaz se mostra? É assim mesmo que acontece com os crentes manufaturados. Crentes manufaturados, altamente educados às vezes, e vem uma grande hora de manifestar os fatos entre a palavra e o credo deles. E quando vem, eles se vendem para a denominação deles, bem exatamente como o precursor deles fez, Judas. Judas se vendeu para a denominação, vendeu a Jesus a palavra, para a sua denominação, e traiu a Jesus Cristo depois que ele afirmou ser parte dela. Os ministros às vezes afirmam ser servos de Cristo, e quando a palavra é completamente identificada para ser vindicada para esse dia, que é a mensagem da hora, e eles se vendem ali por popularidade para a denominação deles, bem exatamente como Judas fez, entregou a Jesus aos fariseus e saduceus. Esse espírito não morre. Então aí isso está entre os crentes manufaturados e incrédulos. Veja, isso está corretíssimo. Desceu e vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. E muitos homens fazem isso hoje para ganhar um dinheirinho por uns $100 extras por semana. Certo? Negam o Deus que se acha no meio deles, que trouxe a vida deles, e com a palavra completa. E eles dizem, aqueles dias de milagres passaram. Ou Deus não necessita de uma coisa como essa hoje. Eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ave Maria, Mãe de Deus, bendita és tu entre as mulheres. Todas essas outras coisas que eles dizem. E alguns deles disseram, eu creio no credo apostólico. Eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio na Santa Igreja Católica Romana e todas essas coisas. Diga-me quando um apóstolo alguma vez teve um credo assim. Seus apóstolos tiveram um credo, ele está escrito em Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se houve algum credo para eles, foi esse. Eles não tinham nenhum credo. Era a palavra. Isso é verdade. Ainda permanece a mesma. Esta é a receita para a cura do mal do pecado. E recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos e sejais batizados para perdão dos pecados. Veja, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porém, eles se vendem como Judas. Esse é o crente manufaturado. Alguns deles são pessoas altamente talentosas. Este crente manufaturado, observe esse tipo. Esse é o tipo astuto. Esse tipinho que se enche rápido, esse sobressalta, deserta, com cada frasezinha que ele não goste, você não preste atenção a ele. Ele é simplesmente um incrédulo, para começar. Mas quando você vê que esse tipo, um crente manufaturado, aguenta ali, veja, esse é o Judas. Esse é ele. Como grandes talentos. Eu vou citar nomes aqui, porque eu realmente não deveria fazer. Porém, vou citá-los de qualquer forma, para que você conheça isso. Como Elvis Presley, Red Foley, Ernie Ford, Pat Boone, Elvis Presley, pentecostal, Pat Boone, da Igreja de Cristo, Red Foley, diácono da Igreja de Cristo. Eu acho que Ernest Ford é metodista. E todas essas pessoas com esses talentos, espertos, lá na televisão. E as pessoas dizendo, bem, não são eles religiosos? Eles cantam canções. Isso não significa nada. Enganando o mundo. O que eles conseguem arrancar disso? Judas recebeu 30 moedas de prata. Elvis, uma frota de Cadillacs. E 100 ou 200, 150 milhões de dólares ou $1 milhão em gravações e coisas assim. Pat Boone e o resto deles. Não me importa a qual igreja eles pertençam. E tudo mais é hipocrisia. É um fingimento, é uma falsa aparência. Isso, a vida deles prova completamente. Isso não está correto, certo? Então, há aqueles com os talentos que são grandes organizadores, sabedoria mundana. Eles pregam o evangelho, afirmam que pregam. Homens espertos, intelectuais. Ouça, um homem que é treinado nesse campo, ele não é um pregador. Ele é um orador. Esse que é o problema hoje. Nós temos oradores. Jesus nunca disse, ide treinar para fazer isso. Ele disse, ide pregar o evangelho. E esses sinais seguirão a pregação. Isso não é aprender a fazer um orador que possa se levantar e simplesmente, que coisa, inserir essas coisas floreadas que o faça sentir como se estivesse sentado bem na presença de um arcanjo. Não é isto.
tendo aparências de piedade. Veja você, esse é um orador, não o Espírito Santo em ação. Algum sujeitinho que não conhece o seu abecedário poderia descer com o poder da fé com a palavra e fazer o Espírito Santo fazer coisas das quais esse homem não conhece nada e nega. Vê? Aí que está. Grandes pessoas, sim, senhor. Então, eles são organizadores, eles são prósperos, bem-sucedidos, espertos em sabedoria mundana. Bem exatamente como Satanás fez com Eva. Essa pequena mulher indefesa. Ele chegou nela e tentou convencê-la com a ideia de que ela seria mais sábia do que ela era. E é isso que ela estava buscando. Em vez de permanecer com o que a palavra disse, ele quis convencê-la com a ideia de que ela seria mais sábia. E ela comprou o produto dele. E eles ainda fazem a mesma coisa hoje. A sabedoria deste mundo é louca para Deus. Sim, senhor. Não, senhor. Oh, que coisa. Exatamente a mesma coisa pela qual os fariseus se venderam. E fizeram, veja, com a sabedoria que eles conheciam. Porém, negam toda a palavra de Deus, quando ela tem propriamente sido provada e ela tem sido vindicada para eles. Eles ainda procuram encontrar alguma coisa e pensam que ela é um truque. Eles não estão firmes em suas mentes. Eles não podem crer nela. Você pode dizer qualquer coisa a eles e eles voltam novamente. Você pode dizer qualquer coisa a eles, eles voltam novamente. E eles simplesmente não se conseguem deixá-la infiltrar. Veja você. Eles estão esperando por uma ocasião. Apenas uma fenda. Isso é tudo que eles querem. É assim que, se não fora pela graça de Deus, todas as minhas fendas seriam expostas. Se eu tivesse alguma. Vê? É a graça de Deus, porque não há fendas na palavra de Deus. Apenas puro evangelho. Eu sempre tenho dito a qualquer um, se você me ver ensinar ou fazer qualquer coisa que não esteja exatamente com a palavra de Deus, você venha me dizer. Aqui está a coisa que cobre a fenda que você está procurando encontrar. Simplesmente coloque seus olhos nisso e você não verá fendas, porque não há fendas. Agora lembre-se, Judas pensou que ele encontrara uma. Esse sujeito pensou que ele encontrara uma. Muitas vezes eles pensam que a encontram, mas prova-se que não é. Esses são os crentes manufaturados, hipócritas. Eles estão 95% com a palavra. Também estava Eva, só que 99,9. Mas foi esse 1/10 que causou toda a morte e a tristeza. Essa é a única coisa que condena a organização e coisas assim, porque eles não tomam toda a palavra de Deus. Esses são os crentes manufaturados. Nós verificamos que sempre foi, porém eles negam a verdadeira palavra vindicada. Estes estão sempre em cada geração. Nós os encontramos justamente enquanto eles vão junto. E também muito religiosos. Agora, estou me preparando para encerrar agora mesmo, porque eu acabei tomando mais meia hora. Jesus, nós descobrimos que ele nos tem advertido contra esses últimos dias e essas classes de pessoas. Que elas haveriam de ser tão parecidas com a coisa real, que elas pareceriam absolutamente que enganariam os próprios eleitos. E é isto. Esses são os Judas. As pessoas que vão até uma certa altura. Olhe, eles até mesmo podem chorar, gritar, afirmar que expulsam demônios, tudo. E logo tornam a voltar para trás e negam a palavra. Exatamente. Eles têm aparência de piedade. Eles quase... Olha aonde Judas chegou. O espírito de Judas escalou para dentro do Evangelho até o ponto de Pentecostes. Porém, quando se chegou a ocasião para o batismo dele no nome de Jesus Cristo, e essas outras coisas que acompanham o batismo do Espírito Santo, ele saiu, ele mostrou quem era. E esse espírito pode viver nessas denominações até que ele chegue a essa verdade. Então ela torna a cair como o Espírito que está neles, que precursa a vinda deles. Exatamente como João precursou a vinda de Jesus. Agora você diz, Jesus disse que eles seriam tão parecidos. Agora, eleitos, essa é a classe que tem tido o nome deles no livro, desde a fundação da vida, que crê, ou desde a fundação do mundo, que crê em toda a palavra da vida. Esses são os eleitos. Agora observe essas pessoas. Agora, eu digo isso com reverência e respeito, com amor pio. Se eu não disser, eu necessito de uma chamada de altar. Eu mesmo. Note, Jesus disse que eles enganariam o próprio eleito. Agora, isso não seria o metodista? Isso não seria o batista? Nós sabemos que eles são incrédulos para começar, mas é a organização dos pentecostais que acolheram essa denominação. Traçaram as linhas deles, sem a palavra, e traçaram uma linha, e puseram a própria organização deles. E isolaram a palavra. Eles enganariam o próprio eleito, tão perfeitamente parecidos. Eles choram, eles gritam, eles pulam de um lado para o outro. Eles afirmam ter cultos de cura. Assim fez Judas, e assim fizeram todos os demais. Quando eles saíram, voltaram regozijando e tudo mais. E até mesmo tinham os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Porém, lembre-se, a noiva não aparece nesse grupo. Ela vai no rapto. No juízo, assentou-se o juízo. E abriram-se os livros, os ímpios. E o outro livro, que é o livro da vida, abriu-se. E havia a noiva ali para julgar.
Vê? Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. É as ovelhas de um lado e os bodes do outro. Veja, as pessoas que morreram lá no passado, que nunca tiveram oportunidade, elas serão aquelas a serem separadas. Porém, agora note, engana o próprio eleito. Observe esse grupo. Esse é aquele grupo que segue junto. Sim, irmão. Aleluia. Sim. Glória a Deus! E bem no fundo do seu coração você vê para que eles o estão manejando. O tem na igreja por quê? Para arrastar uma multidão, para extorquir-lhes de cada bocado de dinheiro que eles possam tirar. Eu não sei disso? Eles podem não pensar que eu sei, mas eu sei. Jesus sabia desde o princípio quem era enganador. Porém, o que ele fez? Ele simplesmente esperou até esse tempo. É isso que nós devemos sempre fazer. Esperar até esse tempo. Não haja por si mesmo. Espere até esse minuto, tendo aparência e prosseguem. Esse é aquele grupo que engana. Observe esse enganador, esse grupo ali. Não o crente, não o incrédulo, mas esse crente manufaturado. Oh, que coisa! O que eles estão fazendo? Simplesmente extirpando por um tempo, até que eles pensam que possam encontrar alguma coisa, arrancando cada centavo que podem das pessoas. Veja. E então acumulando nessas imensas organizações, as quais são absolutamente contrárias. E eles sabem disso. Veja, eles sabem disto. Não faz diferença o que você diz, eles sempre advertem o povo deles antes que você venha. Não façam isso. Um homem com a audácia de se levantar ali em Ohio, justamente quando o irmão Kidd foi curado, apareceu ali na plataforma e disse: agora, o irmão Branham é um profeta. Não há a menor dúvida. Quando ele está sob a unção, quando a unção estiver ausente dele, disse: não creio em seu ensinamento, porque está errado. E ele não sabia que, sentado em meu quarto, o Senhor revelara isso para mim. E eu desci bem ali, e muitos de vocês estavam ali. Eu disse: por que um homem diria uma coisa como essa? Quando a palavra... Agora veja, eu nunca disse que eu era um profeta. Ele disse. E o profeta, a palavra profeta, vidente, o Antigo Testamento. Agora, a versão inglesa de profeta significa um pregador. Porém, o vidente do Antigo Testamento era um homem que tinha a interpretação divina da palavra. E foi provado pela palavra vir a ele e prever. Era isso que é um homem dizer que um homem é um profeta e logo dizer que o seu ensinamento está errado. Se isso não for um trama de exploração de dinheiro, o que é? A hora é iminente quando essa coisa será realizada abertamente na cena. Sim. Porém, esse é o tipo que esse crente manufaturado dá tapinhas nas suas costas, chama-o de irmão, tal qual Judas. Porém, lembre-se, ele sabia desde o princípio. Ele ainda sabe. Sim, senhor. Lembre-se, todos esses ouvindo essa fita também. Isso mesmo, você está numa dessas classes. Isso é exatíssimo. Agora nós vamos encerrar. Cada pessoa que está aqui presente, cada pessoa que ouve esta fita, e mesmo que um dia eu tenha de deixar este mundo, estas fitas ainda existirão. Isso mesmo, né? E você está numa dessas classes. Você tem de estar numa delas. Isso é exato. Você não pode escapar disso. Você está numa dessas classes. Agora qual? Identifique-se com o personagem da Bíblia que creu, onde você creu na palavra quando ela foi vindicada. Como eu aprovei esta noite, que foi uma palavra vindicada sempre contrária à crença popular. Se você tivesse vivido nos dias de Noé, agora, deixe-me só perguntar, de que lado você teria ficado? Do lado da igreja ou do lado de Noé, o profeta? Se você tivesse vivido nos dias de Moisés, você teria crido na mensagem de Moisés depois que ela tivesse sido provada e vindicada por Deus? A não ser que teria você ido com Coré e Datã e eles e dito: você não é o único homem santo. Outras pessoas podem fazer essas coisas que você faz também. Você teria de ser algum. E você é essa noite. Ou teria você ficado com Daniel, ou com a igreja que estava ali embaixo na festa de Nabucodonosor que eles estavam dando. Você teria ficado do lado de fora, ou você teria ficado lá embaixo no baile, a grande coisa que eles estavam tendo. Teria você ficado com Elias, aquele homem que se achava sozinho, chamado de um velho maluco, um homem que perdeu a razão, e de pé em cima de um monte, e sua cabeça brilhando ali em cima ao sol, com uma vara torta em sua mão, os pássaros alimentando-o, um maluco? Ou você teria ficado com os sacerdotes e todos aqueles ali embaixo, com Jezabel e o resto daquelas mulheres modernamente vestidas, e Elias ali de pé, repreendendo-as tão duro quanto podia? Para qual parte teria você levado a sua esposa? Pense só. Simplesmente imagine-se a si mesmo esta noite. Nos dias de Jesus, você teria ficado com esse rapaz que não tinha credenciais? Ele não tinha afiliações denominacionais. Eles disseram: de que escola você veio? Nós não o temos em nossos registros aqui. Como você recebe essa sabedoria?
como você pode aprender? Afinal, se nós não lhe ensinamos estas coisas, por qual escola você passou? Você é metodista, presbiteriano ou batista? Ele não era nada disso. Isso mesmo. Ele era a palavra. Isso é corretíssimo, irmão. Ou você teria tomado o lado dos fariseus, da moderna crença do humilde velho sacerdote que parecia ser tão gentil e amável, e da organização que se levantou desde o concílio de Nicéia, ou desde que Lutero a organizou. Ou em que grupo você teria ficado? Você teria ficado no... Com qual grupo você teria ficado? Você teria permanecido com a palavra quando você a tivesse visto vindicada e provada para você que ela era a mensagem do dia, ou você teria tomado a posição da igreja? Agora, simplesmente imagine a si mesmo esta noite. Você teria ficado ali com os apóstolos, quando eles viram a Jesus e todas essas coisas misteriosas, quando ele deu uma espremida naqueles pregadores e disse, vós sois um ninho de cobras. Aqueles velhos pregadores honestos que estudavam aquela palavra. Disse, vós não sois nada a não ser um covil de ladrões, e vós estáis cheios de ossos de homens mortos. Vós não sois nada a não ser uma parede caiada. Geração de víboras. Você teria ficado com um camarada esquentado assim, o qual ficou ali e repreendeu e arrasou? Disse, qual de vós podeis me acusar de pecado, se eu não faço o que o pai disse? Eles disseram, não ouçam, esse sujeito tem um espírito mau nele. Ele é louco, ele é doido. Ele tem um espírito do diabo nele, vê? Agora, como ele faz isso, isso é um espírito de adivinho nele. Ele diz o que ele é. A mãe dele o teve antes dela e seu marido se casarem. Vê? Vê? Por qual escola ele passou? Nós não temos nenhum registro sequer dele ainda ter ido à escola primária. E todavia, quando ele tinha 12 anos de idade, ele pasmou e confundiu os sacerdotes com a palavra de Deus. De qual escola ele saiu? Da escola do alto. Quando virdes o Filho do Homem subir de onde ele veio. Veja, essa foi a sua escola. Porém, você teria permanecido com os apóstolos, com um homem como esse, quando viesse a hora dos fatos serem manifestados? Ou você, na verdade, teria se retirado com os 70 e diria, bem, nós voltaremos para a nossa igreja, se é dessa maneira que tu vais ensinar, dizendo que tu, o Filho do Homem, quando, afinal de contas, quem és tu? O que és tu? Um homem como eu como contigo, e tentando dizer que tu és algo? Eu tenho te observado, eu tenho visto as tuas fraquezas, eu te tenho visto chorar, eu te tenho visto fazer isso e aquilo, eu te tenho visto ir no deserto conosco, e tudo mais assim agora. E tu és simplesmente um homem, e dizes que tu desceste do céu, isso é demais para mim. Você teria subido com eles, ou você teria saído com os 70? Ou você teria continuado a caminhar com os apóstolos de Cristo? Quando São Martinho tentou realizar o batismo no nome de Jesus Cristo, na igreja, quando ele ainda tentou manter-se fiel aos sinais e maravilhas e coisas assim, e a Igreja Católica condenou o homem, e absolutamente nem mesmo o reconhecia, e o expulsou, você teria tomado partido com o credo católico, ou você teria permanecido com São Martinho? Quando ele se recusou a erigir todas essas classes de imagens de pessoas mortas e adorá-las, adorar aquelas imagens e assim por diante. Quando ele recusou os dogmas que foram acrescentados, ele disse que seja a palavra a verdade. E Deus o vindicou com grandes sinais e maravilhas, e o que ele predizia acontecia. E tudo o que ele fazia, ele andava no Espírito de Deus e provava. E nenhum daqueles sacerdotes, nem nada, podia fazer alguma coisa acerca disso. Você teria tomado o lado dele e ido com São Martinho, ou você teria ido com o credo católico? Agora a palavra de Deus ou os dogmas da igreja está diante de você. Pode você aceitar o que os dogmas da igreja dizem, ou você toma o que a palavra diz? Lembre-se, em todas as eras tem sido como é agora mesmo. Tem uma crença popular entre as pessoas, e ela sempre tem sido apenas um pouquinho contrária à verdadeira palavra. Lembre-se, nunca tem sido exatamente um negar direto da palavra. Oh, não! O anticristo não nega a palavra. Certamente que não. Ele diz que crê nela, mas só que não nela toda, da forma que ela está aqui. Vê? Satanás disse a Eva. Eva creu nela toda, a não ser apenas nesse pouquinho que ele disse a ela. Eles simplesmente tomam ela toda, a não ser apenas um pouquinho. Poderia ser, vá ao tanque. Poderia ser alguma outra coisa. Você tem de tomá-la, cada partícula, exatamente da forma que ela está aqui. Veja, exatamente da forma que ela está dita aqui. Pode fazer com que você faça algumas primeiras obras outra vez. Porém, é exatamente o que a palavra diz. Este tem sido o estratagema de Satanás, desde que ele operou isto primeiro em Eva, apenas para descrer um pouquinho da palavra. E sempre separa estas três classes de pessoas. A palavra sempre separa estas pessoas.
Em cada era tem sido desta forma. Cada era que já existiu tem tido desta forma. Quando Deus tem enviado algo à cena, e claramente a identifica a sua palavra. Então há aqueles que seguem, que afirmam ser crentes, e são aqueles que não voltariam atrás. Eles creem na palavra, contanto que você permaneça na palavra. Eles creem nela. Mas quando ela vem um pouquinho contrária, não importa quanto Deus a identifique ao que eles creem. Eles dizem, bem, isso é o que eu não sei. Esse é o incrédulo. Ou você segue junto só para ver até que você possa ter uma chance de dizer, ahá, aí está, um Judas para apunhalar alguém nas costas, como ele fez. Eu sabia que apareceria mais cedo ou mais tarde. Aí está. Esse é o crente manufaturado. Cada pedacinho disto. Nós vemos na Bíblia. Um menininho, certa vez, aqui no sul de Kentucky, criado bem no alto das montanhas, ele nunca estivera perto de onde havia um espelho. Ele tinha um pedacinho pregado em uma árvore, porém ele nunca vira a si próprio. Ele veio aqui para Louisville, disseram, e ficou com a irmã de sua mãe. E ela morava numa das casas finas, uma casa ao estilo antigo. Então eles entraram num dos quartos, que tinha uma porta, a qual tinha um espelho até no alto dela, desde cima até embaixo, na porta. E quando o companheirinho começou a correr pela casa, ele parou. O Joãozinho viu o Joãozinho, e ele coçou a cabeça, e o Joãozinho no espelho coçou a cabeça. Ele riu, e o Joãozinho no espelho riu. Ele pulou para cima e para baixo, e o Joãozinho pulou para cima e para baixo no espelho. Ele se aproximou bem de perto, ele pensou que fosse um menininho com o qual ele pudesse brincar. Então ele se aproximou, diretamente ele deu um beijo no vidro, virou para trás, e seus pais o estavam observando. Ele disse, mamãe, esse sou eu. Agora, você olhe nisto. Qual é você? Ou qual desses Joãozinhos você está interpretando? Ou qual é você? Você é um deles. Este é um deles. Um que voltaria atrás a primeira falha que você achasse, que você chamasse de falha. Teste com a palavra e veja se está correto, se a palavra examina tudo. Veja, examine tudo pela palavra. Jesus disse para assim fazer. Sim, Senhor, retende o que é bom. É exatamente isso que ele disse. Agora, olhe no espelho da palavra de Deus, nas outras eras, e veja em qual grupo desses três que você estaria identificado. Agora, pense só, se você tivesse vivido nos dias de Noé, se você tivesse vivido nos dias de Moisés, se você tivesse vivido nos dias de Jesus, ou num deles, ou qual fosse, pense só com qual grupo você se identificaria. Pense nisso esta noite. Então, o seu presente. Agora, pense só agora. Isso é profundo agora. E não passe por cima disto. A sua condição presente agora mesmo prova a você com qual grupo você teria ficado lá no passado. Agora, vocês são os seus próprios juízes. Prova o que vocês são. Reverendo, ministro, com qual grupo você teria ficado quando Jesus fez essa declaração que foi duro de crer? Qual? Depois que ele inteiramente identificara que ele era a palavra. Veja. E todavia, essa declaração, você nunca ouvira falar de nada assim. O filho do homem, o que direis se ele subir ao céu de onde ele veio? E você dissesse, bem, eu sei onde ele nasceu. Eu conheço seu papai, eu conheço sua mamãe. E aqui ele diz que ele vai subir de onde ele veio. Isso teria sido um pouquinho demais para você, não teria, Senhor? Sido simplesmente um pouquinho demais para você. Não poderia ter tragado isso. Talvez seja a mesma coisa hoje. Então olhe no espelho da palavra de Deus e veja onde você se encontra. Oh, um enganador de homens. Você jamais faça isso. Olhe, você está numa dessas classes, em sua condição presente agora mesmo. A condição presente da mente, que aqui nesta audiência visível. E você que estará na audiência invisível desta fita, sua condição presente da mente, depois de ouvir esta fita, prova você em que classe você está. Ela lhe diz exatamente onde você está. Quer você seja um crente na palavra e permaneça com ela, quer você tenha saído ou desligado esta fita. Veja, isso diz o que você fizesse. Você não quer ouvi-la e a desliga diz, eu não quero ouvir isso. Esse é aquele incrédulo. Veja, você não para testar e ver se é verdade ou não, está vendo? Ou simplesmente rondando e tentando encontrar algum defeito com ela. Então você também sabe onde está. Ela lhe diz, Deus nos ajude a crer nela e a permanecer nela. E a ser leal a ela é a obedecer a palavra, pois Ele é a palavra. Vocês creem nisso? Vamos orar. Querido Pai Celestial, quão duro é, às vezes, dizer essas coisas e saber que talvez dezenas de milhares de pessoas ouvirão isso na fita. À medida que elas saem através do país e ao redor do mundo. Porém, querido Senhor, isso é verdade, tão verdade. Eu oro, Senhor, que primeiro limpes o meu coração. Ó Senhor, testa-me, prova-me. Simplesmente olha de cima para mim, Senhor. Eu sou fraco, eu estou cansado.
Eu estou esgotado. Minha garganta está seca. Meus lábios estão ressecados igualmente. E o meu corpo está se desgastando. Eu estou ficando velho. E não haverá muitas ocasiões a mais, Senhor. Talvez muitas voltas do sol a mais. Até que eu esteja partindo. E agora, examina-me agora, Pai, e se há algo que eu esteja fazendo de errado e não saiba, que tu simplesmente o reveles a mim, Senhor. Que tu me mostres. Eu estou pronto agora para corrigir tudo. Eu olho para mim mesmo ali no espelho da palavra de Deus. Onde eu me encontro, vejo eu a minha imagem refletindo a Jesus Cristo. É essa a pessoa que eu vejo no espelho? Vejo eu um dos crentes do Velho Testamento? Ou dos crentes do Novo Testamento? Vejo eu um crente manufaturado? Vejo eu a mim mesmo como um incrédulo que não permanecia e ouvia a palavra e que tomava a ideia denominacional como substituto? Vejo eu a mim mesmo rondando, tentando encontrar uma pequena fenda? Senhor, se assim é, simplesmente limpa-me, Senhor. Deixa o meu coração ser limpo e puro, porque esta é a minha vida, Senhor. Eu a desejo correta. Não há necessidade de fazer só pela metade, se há uma maneira de fazer realmente completo. Eu a desejo corretamente ajustada, Pai. Não somente isso, mas eu estaria mostrando para homens o caminho errado e para mulheres o caminho errado. E as pessoas que eu amo e me amam, logo eu estaria errado. E Pai, se houver algo, se eu achasse esta noite que alguma igreja denominacional estivesse correta, ou o concílio de igrejas estivesse correto, se a maioria das pessoas estivessem corretas, Senhor Deus, ajuda-me a ser homem o suficiente, e cristão o suficiente, para admitir o meu erro e ficar aqui e enviar estas pessoas para onde eu penso que estaria correto. Limpa-me, deixa-me olhar e ver. Porém, no tocante a essas coisas, Senhor, até onde eu posso ver, tendo essas aparências, e negam a palavra, a gente pode declará-la a eles, e ainda assim eles dizem, bem, isso não faz diferença, Deus não espera isso agora. Senhor, eu creio que Tu és o mesmo Jesus. Tu és o mesmo Deus que sempre foste. Tu ainda és Deus e não mudas. Eu creio que esta Bíblia é a Tua palavra. Eu creio que Tu e a Tua palavra são o mesmo. E eu oro, Deus, que Tu nos dês do Teu Espírito Santo para vivificar a palavra, para nos dar o poder vivificador. Que algum dia, quando a vida estiver terminada, e Tu tiveres terminado conosco, que nós sejamos vivificados e ascendamos ao céu, onde nós estávamos, no pensamento de Deus, antes da fundação do mundo. Deus, concede. Perdoa os nossos pecados, Pai. Se houver homens ou mulheres aqui que se encontram nessa outra classe, além dos verdadeiros crentes na palavra, Deus, limpa o coração deles. Se há alguém ouvindo esta fita, ou que estará ouvindo-a, eu oro pela limpeza de seus corações, que Tu os limpes, Senhor. Eu não quero vê-los perdidos. Deus, eu oro que Tu nos ajudes a entender que um erro não justifica outro erro. Há uma só maneira de fazê-lo, que é desembaraçar-se dos dois erros e acertar-se. Eu oro, Pai, que Tu concedas isto para nós, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Com as nossas cabeças inclinadas, nossos corações inclinados, agora eu quero que vocês parem só alguns minutos. Tive a visão do inferno quando menininho, os horrores dele. Então, eu posso estar errado nisto. Isso poderia ter sido apenas uma premonição. Poderia. Não sei. Parece que eu estava em algum lugar. Foi tão natural. Então, não há muito tempo, quando eu vi as regiões dos bem-aventurados, quando eu estava nas regiões dos perdidos, eu gritei, ó Deus, nunca deixes uma pessoa vir aqui. Não há língua que possa descrever o que os horrores dele é. Não há maneira de eu dizer a vocês. Se você crê que é um inferno ardente, cheio de fogo e enxofre, isso seria um pasto verde com sombra fresca em vista dos horrores que se encontravam nesta condição perdida. E a miséria que se associa a esse lugar. E se eu tentasse falar a vocês de coisas que estariam além do entendimento de um humano, eu ainda não poderia descrever o lugar dos bem-aventurados. Que pacífico! Nunca morrer, nunca ficar velho, nunca ficar doente, sempre estar jovem, sempre estar sadio e nunca morrer. Vida eterna nos bem-aventurados de juventude. E nenhum pecado ou nenhuma outra coisa. Não há simplesmente maneira de descrevê-lo. Mesmo São Paulo, ele disse, o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem ao menos subiu nos corações dos homens. Você nem mesmo pode entender, não há maneira de explicar, porque Deus tem para aqueles reservado que o amam. E agora, como isso é seguramente verdadeiro, tanto aqui como a audiência invisível, nós estamos representados aqui esta noite numa destas classes. Ou nós somos crentes genuínos, com a palavra,
Se a palavra dissesse uma certa coisa e a igreja dissesse algo diferente, o que você aceitaria? Olhe no espelho da palavra de Deus e veja em qual classe você está se encontrando. E se você não estiver esta noite, tanto aqui como na audiência invisível, se você não estiver com esse tipo que crê, poderia eu oferecer só uma palavra de oração por você agora, para que você entrasse nesse tipo que crê? Exprimiriam vocês o mesmo por Deus, com as suas cabeças inclinadas, os seus corações inclinados, os seus olhos fechados diante de Deus? Às vezes as pessoas têm só um pouquinho de medo, você sabe, de, por assim dizer, levantar as mãos, medo de que seu próximo... Ok, elas não devem ficar assim, mas elas deveriam estar desejando ficar em pé e dizer, eu estou errado. Eu estou errado. O que encobre o seu pecado nunca prosperará. Mas o que confessar o seu pecado alcançará a misericórdia. Está vendo? O que é pecado? Incredulidade. Incredulidade em quê? Agora, se você não está nessa classe e há coisas que você vê na Bíblia, que você simplesmente só em seus intelectuais, você não consegue ver. Você sabe que a Bíblia assim diz, mas você não consegue entender. E contudo, você deseja entender. Você diga, Deus, deixa-me obter o entendimento. Eu te obedecerei. Você levantaria sua mão e diria, lembre-se de mim enquanto nós oramos. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Isso é bom, vê? Realmente pense só nisso. Há algo na Bíblia que eu simplesmente não sabia? Eu tenho medo de que eu vá me achar numa das outras categorias. Pode ser que eu vá me achar com 70, há simplesmente umas coisas que é-me tão duro entender, como que Deus faria essas coisas, como Ele poderia ser, como Jesus poderia ser o mesmo, como essas coisas. Eu não a entendo, eu quero entendê-la, eu quero crer nela, e Deus ajuda a minha incredulidade. Eu quero ser parte dela, eu quero ser um participante da palavra, eu a quero em mim. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiver em vós, então pedi o que quiserdes. São João 15. Nós sabemos que isso é verdadeiro. Olhe, se vós estiverdes, não vai e vem, mas se vós estiverdes em mim, e Ele é a palavra, e ela estiver em vós, então simplesmente pedi o que quiserdes, e vos será dado. Vós o tereis. Aquele que recebe as minhas palavras e crê naquele que me enviou, já passou da morte para a vida. Porém, você pode receber a palavra primeiro. Você pode receber a palavra, todo o Cristo. Cristo é a palavra ungida. Ele é a palavra ungida. Cristo significa o ungido. A palavra ungida para aquele dia, manifestada. O Salvador, o Redentor. É aí que ele havia de vir. E ele foi essa pessoa ungida para tomar esse lugar. Agora é o Espírito Santo nos últimos dias, para fazer resplandecer as luzes do entardecer, tornando a restaurar a fé que tem sido esmagada pelas denominações, condenando as denominações e voltando à fé original, com a fé bíblica original. A Bíblia original, crendo em cada palavra dela, não acrescentando e fazendo-a dizer isto, dizer aquilo. Somente a diga da maneira que ela está escrita. E você deseja crer dessa maneira. Há aqueles que ainda não levantaram as mãos e gostariam de levantar as mãos e dizer, Deus, lembra-te de mim. Deus a abençoe, senhora. Deus a abençoe, jovem. Deus a abençoe você. Ótimo. Deus o abençoe, companheirinho. Deus a abençoe, minha irmã. Eu o quero. E Deus a abençoe, irmã, à minha direita. Eu abençoe atrás. Eu quero. E Deus o abençoe, jovem. E você, irmã, aqui. Você, irmão, neste outro lado. O Senhor o abençoe. Deus o abençoe atrás. Apenas lembra-te de mim, Senhor. Agora lembre-se, você não está levantando sua mão para mim, para Ele. Bem diretamente atrás de mim, agora, o Senhor vê a sua mão, mesmo que eu não a veja. Ele a vê. Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que está pulsando ali. Ele conhece o seu objetivo. Ele conhece qual é o seu motivo quanto a esse objetivo. Deus o abençoe, irmão. Alguém mais? Eu quero crer em toda a palavra. Deus o abençoe. Muito bem. Deus o abençoe. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. O Senhor vê as suas mãos. Sim, Senhor, isso mesmo. Há coisas que eu não consigo entender. Eu não quero ser um incrédulo. Ainda que eu não as entenda, eu quero crer de qualquer maneira. Eu estou pronto para dizer, Senhor Deus, aqui estou. Eu quero crer. Ajuda a minha incredulidade, Senhor. Deus seja com você. Deus o abençoe. Muitas mãos estão levantadas, e ainda se levantando. Você diz, irmão Branham, isso ajuda? Levante a sua mão uma vez, com um objetivo real e certo, e descubra como você se sente com respeito a isso. Você tem testificado que há alguma coisinha em sua vida, você sabe. Alguma coisinha, você não quer que esteja ali, mas de qualquer forma está ali. Você se pergunta como poderia ser feito. Senhor, não permitas que eu seja um Judas. Não permitas que eu siga junto numa mensagem, só por talvez tentar pensar que algum dia uma pequena falha aparecerá.
Ó Deus, não eu. Deixa-me ficar bem com a tua palavra. Vê? Ou talvez eu seja um incrédulo que simplesmente só pense, bem, bem, por que os demais não dizem assim? Vê? Eu não quero ser assim tampouco. Eu quero ser um crente. Eu quero ser. Eu vejo a palavra de Deus da hora. Eu vejo Deus nela. E Senhor, faz-me parte dessa palavra. Faz-me parte dela. Eu quero ser parte dela. O Senhor os abençoe. Agora vamos orar. E cada pessoa, você ore por si mesmo. Eu vou orar por você. Você sabia que um dia nós não vamos estar juntos aqui, talvez, por um tempo. Alguns de nós seremos levados e nós não estaremos juntos. Há muitos de nós aqui onde alguns de nós estamos ficando velhos, alguns de nós não sabemos, mesmo os jovens morrem. Nós morremos em qualquer idade. Nós temos de ser separados e essa coisa tem de ser resolvida. E você simplesmente não pode conseguir isso aí ao acaso. Você tem de vir enquanto você está em seu juízo perfeito. Você diz, bem, pouco antes de eu morrer, se eu puder vê-la. Não faça isso. Você poderia nem mesmo estar em seu juízo perfeito, então. Você poderia morrer antes de você chegar em casa, num acidente. Você poderia morrer de um ataque cardíaco. Nós não sabemos o que vai acontecer. Somente Deus reserva isso. Eu espero que não. Eu estou observando pessoas do lado de fora, até mesmo levantando as mãos na janela, vê? Sim, Deus abençoe. Eu quero ser correto. Eu quero ser correto. E agora corrijamos isso agora mesmo. Simplesmente você pode resolver isso de uma vez. Do fundo do coração, se você sinceramente disser, Senhor Jesus, não importa o que seja, ou o que alguém mais diga, a tua palavra estará em primeiro lugar em minha vida. Eu a quero em minha vida. Tu és a palavra de Deus. A Bíblia assim diz. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu sei que os credos e os dogmas que você tem injetado nela a têm feito um punhado de hipocrisia. Senhor, limpa-me de tais coisas como essas e deixa-me ser totalmente teu. Eu levanto as minhas mãos a ti, eu elevo o meu coração a ti, a minha voz a ti, a minha oração a ti. Deus, sê misericordioso para comigo. E as minhas mãos estão levantadas também, Senhor. Limpa-me, ó Senhor, de toda a incredulidade, ainda que Ele não possa me dar o poder de andar como Enoque, e não ter de morrer, mas apenas dar um passeio da tarde e ir para o lar com Ele. Porém, Deus, eu realmente creio que acontecerá, porque eu sei que há de haver um rapto no último dia, e a obra há de ser abreviada. E, Pai, assim diz o nosso calendário, mais 36 anos, e a obra estará terminada. E tu terás de vir algum dia dentro disso, ou não haverá nenhuma carne que se salve. É dito pelos cronologistas e as pessoas que examinam tais coisas, que nós estamos realmente avançados muitos anos disso. Muitos anos adiante. Eles nos dizem, pelos calendários, que nós estamos bem mais além do que isso. Talvez restem somente 15 ou 20 anos. Eu não sei, Pai. Porém, eu sei que, mesmo de acordo com o nosso calendário, nós estamos quase nesse ponto. Vejo que não se pode restar nenhuma esperança, Senhor. Está vindo uma... Se eles em algum momento começarem a soltar essas bombas uns nos outros, Senhor, não haverá nenhuma frente de batalha. Eles destruirão uns aos outros, e Senhor está pairando ali. E já a Bíblia diz que os céus e a terra inteiros estarão em fogo. Deus, eu vejo a hora aparecendo. Eu penso no assassinato do presidente, e então vejo esse outro homem mau entrar, sem deixar o homem ter um julgamento e derrubá-lo com um tiro, em assassinato a sangue frio. Ó Deus, um é tão culpado quanto o outro. Eles não têm direito de fazer isso. O mal é nossa própria nação, que é tida como uma nação cristã. Que pobre exemplo nós somos, Senhor, de cristão. Perdoa-nos, Senhor, de nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, especialmente a tua igreja, aqueles que estão batizados dentro desse corpo mítico de Cristo. Porque o Espírito é o que vivifica, tu disseste. E assim como o Filho do Homem subiu, assim há de subir o seu corpo, e ele é a cabeça. Sua igreja é o corpo. Ó Deus, é a cabeça que guia o corpo. E deixa a liderança da palavra guiar o corpo de Cristo. E que eu possa ser parte desse corpo, Senhor. Eu oro por estes que levantaram as mãos, e todos que estão presentes, e todos que estão ouvindo as fitas. Senhor Deus, eu oro sinceramente. Leva-os para dentro, Senhor. Olha para seus corações. Tu sabes o que eles são. Porém, como teu servo, eu intercedo pelas pessoas, Senhor. Eu as amo. E eu estou apenas tentando fazer isto porque eu senti que a tua comissão é para eu fazer. Então, Pai, aqui estou eu, fazendo o melhor que eu posso, perdoa os meus erros medíocres, Senhor. E eu oro que tu me concedas força, que eu seja capaz de deixar isto mais explicado para as pessoas. Agora, sê conosco aqui no tabernáculo esta noite. Olha para estes, Senhor, esses que levantaram as mãos no tabernáculo. Sonda-me, ó Senhor, e prova-me. E se houver algo de errado em mim, limpa-me, Pai. Concede.
Limpa esta igreja. Limpa-nos a todos, Senhor, para que a palavra se faça carne entre nós e se declare ao mundo neste dia. Concede, Pai, pois eu encomendo isto comigo mesmo, e este texto, e com esta audiência, e com a Tua palavra e a Tua promessa para a salvação de nossas almas, no nome de Jesus Cristo. Concede, Senhor, possa o poder de Deus vir sobre nós e nos ungir, desde o pastor até o zelador, e cada pessoa que esteja presente, possa o Espírito Santo vir e tomar o seu lugar em nosso coração, e tomar cada promessa de Deus, e revelar a nós que a Tua palavra é verdade. Por intermédio do nome de Jesus, eu oro. E enquanto nós temos as nossas cabeças inclinadas, queremos apenas que a organista nos faça o favor de nos dar um acorde para esta canção. Posso ouvir meu Salvador chamando. Para onde Ele me guiar, seguirei. Para onde Ele me guiar, seguirei. Meu Salvador chama. O que Ele é? A palavra. My Savior, I can hear my Savior. Agora, negue os seus dogmas e coisas assim. Take the cross and Aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, a palavra, não é digno de ser meu discípulo. Back to the Bible, where He'll lead you. Will where He me I will follow. Where it leads me I will follow. If it's to the pool in His name, if it's to the altar to get rid of my shame, Him through the judgments. Ele através dos juízos. É isso agora mesmo. De que lado você está? O que você vê em seu reflexo na Bíblia, o Espelho de Deus, se eu estiver sendo julgado agora pela palavra, eu irei com a palavra, não importa o que custar. Eu estou atravessando os juízos de Deus. Se eu tiver de tomar um dos lugares, faze-me um crente completo da palavra. Now think it over real close now. Agora reflita, com muita atenção agora. Ele guiar. Muito obrigado por assistir este vídeo. Dê um like se você gostou. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber nosso conteúdo. Visite o nosso site www.creioemcristo.com.